Boas pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao segundo episódio do nosso podcast do Ciclismo Mundial, aqui um dos nossos 5 programas e o programa inaugural aqui do nosso mundo esportivo. E temos hoje o segundo episódio. Tivemos há 2 semanas a estreia do Ciclismo Mundial e do mundo esportivo, aqui na altura com o grande Miguel, e agora temos aqui o nosso terceiro co-host e membro fundador um dos membros fundadores, ou melhor, dos membros integrantes há mais tempo do blog do Ciclismo Mundial, o nosso Diogo Martins. Como é que estamos, camarada Diogo? Olá Vasco, olá a todos. Muito obrigado pelo convite, uma vez Oh, mais. ora Está essa, tudo ora bem, essa, está tudo bem deste estás lado. aqui, convite, mas é para trabalhar, caraças, é para trabalhar, tem que ser Acho para muito bem, trabalhar. acho muito bem. Muito bem, Direito, então mas também há malta, deveres, não é? é verdade, é verdade. Hoje temos muito que falar, maltinha. Vamos assim, obviamente vamos falar sobre os principais resultados que tivemos até agora, ou seja, nas últimas 2 semanas. Saber também um bocadinho das previsões da época, ou do que o Diogo mais antevê para o resto da época desportiva de ciclismo. Começou há poucos meses, não é? Por isso nós tivemos, em termos do World Tour, começámos em fevereiro devido ao cancelamento do Tour Down Under e da clássica do Cadel Evans, que falámos na altura no podcast com o Miguel. Mas vamos aqui debater principalmente as clássicas, as grandes clássicas que tivemos até agora do World Tour, desde a Milan-San Remo, que foi na altura o tema principal do podcast inaugural com o Miguel, e depois também falar um bocadinho da hecatombe barra confusão barra batalha de Aljubarrota que se aconteceu na Catalunha entre João Almeida e Ayuso, da UAE Emirates, naquela bela etapa, daquela bela antepenúltima etapa 5, acho eu, que aconteceu aquele belo desentendimento entre companheiros de equipa, malta. Mas isso veremos mais à frente. Antes de mais, quero saber um bocadinho mais sobre o Diogo. Quero que te apresentes assim um bocadinho, Diogo, ou seja, já sabemos que fazes parte do ciclismo mundial. Falar um bocadinho sobre o teu background no ciclismo mundial, há quanto tempo é que estás, o que é que tens feito, o que é que costumas fazer em termos de acompanhar provas presencialmente, de forma remota, por assim dizer, e de onde é que veio a tua paixão pelo desporto, neste caso pelo ciclismo? Com certeza, com certeza. A paixão pelo ciclismo vem muito também familiar. Digamos que o meu avô também foi corredor e, portanto, desde cedo que me colocou o bichinho pela modalidade. Ainda me recordo das batalhas de Lance Armstrong, ainda no início deste século. Aliás, uma das melhores memórias que tenho é o José Azevedo a carregar o Lance Armstrong por aquelas montanhas francesas acima. Zé Portanto, acho que Azevedo, isso Zé diz Azevedo. muito. Grande Zé Azevedo, é verdade. Que Temos de ter agora o José Azevedo é aqui um diretor dia neste desportivo. podcast. Temos de ter aqui o José Azevedo um Acho dia que, neste acho que podcast. sim, acho que sim, acho que sim, acho que sim. Acho que devíamos ter aqui um podcast com o Zé Azevedo e Nuno Ribeiro. Ok. Era bonito, era bonito, era bonito, era engraçado, era engraçado. Era Para não engraçado. andarem à porrada, de preferência. De preferência. De forma remota E não dá, pronto, de forma remota não dá. não dá, Era não só dá, para não dá. conteúdo, para fazer conteúdo, para fazer conteúdo. Exatamente. Dar assim uma de CMTV em vez de ser de boa qualidade. Exato, Estou a exato. brincar contigo. E portanto, desde cedo que vejo e assisto à modalidade, mais recentemente, sim, tenho acompanhado mais algumas provas com o blog. Tentamos nos deslocar e estarmos presentes nas grandes provas, nas provas em Portugal. Ainda nunca conseguimos alcançar o objetivo de irmos a alguma prova do World Tour em Já tínhamos a 2020. pensar nisso, não é? A volta à Espanha quando vinha ao Exatamente, Porto. exatamente, em Vinha em 2020 2020, certo? Não estou a dizer estragou mentira. tudo, não estás a dizer 2020, não é? mentira, mas os planos estragaram-se. Mas em breve Como para teremos. muita coisa, não é? Devido à pandemia, Exatamente, mas pronto, exatamente, muita coisa felizmente. mudou. A verdade é que a pandemia trouxe uma coisa boa, não é? Trouxe-nos o Alexandre Grande em pessoa e Ui, por ui, isso, é sim, exato, eu não existia então. e Mas é verdade, sim, portanto, senhor. Para quem estamos não aqui. sabe, você, pronto, para quem não sabe, para quem não conhece, eu sou criador de conteúdo à parte do mundo esportivo, e o Diogo é um dos meus 2 moderadores inaugurais na Twitch. Já vai fazer agora, em dia 20 de Abril, 2 anos da minha cavalgada, entre aspas, aqui na Twitch. E na altura, pronto, quando eu tinha 3 viewers nas lives, era o Afonso, que é meu primo, o Diogo e a Carolina.
Exatamente, Não, tal e qual, pronto, é era verdade. assim, E foi pronto, é sempre a assim, sim, subir. senhor, Nunca sim. fomos três, nunca fomos três. Fomos sempre Exato, muita exato. gente. Agora, E o agora mundo somos um tem bocadinho crescido. mais. Somos um bocadinho mais que três, acho Exatamente, eu. Somos um exatamente. bocadinho mais. Exatamente. Ahm, mas Mas não pronto, fugindo muito ao tema, de facto, sim. pronto, o E tu também ciclismo és de uma mundial foi terra ligada muito ao ciclismo, não é? ligado muito ao ciclismo, ou pelo menos do Conselho de Valongo, Sim, do e Conselho, portanto, sim. Conselho de não de Valongo, sobrado exatamente. sítio, não de Brad sobrado, City, que mas tem a maior equipa, neste momento a equipa mais com maior sucesso exatamente, em exatamente. território nacional, não é? E portanto há uma cultura desportiva e de ciclismo bastante intensa, para além do hóquei, e Exatamente, exatamente. por isso também ajuda, não é? Todos os verões, quando a volta a Portugal passava aqui ao perto, havia sempre a deslocação de quase em autocarros para irmos todos bater palmas e aplaudir o pelotão a passar. E, portanto, isso também ajuda. E, obviamente, que mesmo tendo poucas estrelas lá fora, talvez por desinvestimento a nível nacional, acho que também os bons talentos que temos tido também ajudam a que a modalidade vá crescendo e que pessoas como eu também continuem a dar o carinho e a atenção especial à modalidade que tantos gostamos. Sim, lá está, também E para isso pronto, que existe este projeto, que é para, ou seja, as exatamente. modalidades crescem, principalmente as modalidades semi-profissionais em Portugal, crescem com, obviamente, com investimento por parte de quem tem o dinheiro, ou seja, de empresas, do Estado, dos clubes, mas também pela maior visibilidade ao desporto em si, não é? Quanto mais pessoas virem de ciclismo, falarem sobre ciclismo nacional ou internacional no nosso país, mais interesse vai trazer em termos monetários para patrocinadores e afins, e assim mais dinheiro haverá para investir em infraestruturas, investir nos apoios para os ciclistas e por aí adiante, não é? Ou seja, e temos Sem dúvida, sem vindo a ver dúvida. uma subida de qualidade do ciclista português, não que o ciclista português fosse alguma vez um ciclista fraco, por assim dizer, Isso, mas isso. não tinha as condições que os outros tinham, não é? Não havia investimentos, Não exatamente. E havia tem investimento, sido, não é? pronto, podemos ter muitos pontos negativos a apontar à Federação Portuguesa e também, se calhar, aos próprios governos que têm passado por Portugal, mas a realidade é que temos construído algumas infraestruturas em nome da Federação Portuguesa de Ciclismo que têm ajudado e muito a divulgar e aumentar, acima de tudo, a qualidade do nosso ciclismo. Exemplo disso, as várias pistas de montanha que temos conseguido criar, vários também cicloturismos que têm havido a nível nacional e obviamente a grande obra, não é, que é o velódromo Sim, da Nadia, que sim, em ajuda, termos de ciclismo de pista, falámos esta exatamente, semana passada um bocadinho sobre isso. Vemos os Irmãos Oliveira, entre outros, exatamente, têm muito tido resultados provavelmente, importantíssimos, não é? De títulos e de exatamente, medalhas a nível europeu e a nível mundial. Infelizmente, exatamente, em termos de Jogos Olímpicos, ainda não conseguimos chegar a uma medalha, mas também temos de ter exatamente, noção já de que tivemos esse esse, investimento do velódromo que nós temos é algo que acontece às dezenas sim, em países como a exatamente, França, o Reino Unido, principalmente, em exatamente, termos de velódromo muito forte, Holanda, Bélgica, sim, países que é um são, investimento sim, muito a longo Espanha, curso, muito a longo é, curso. e nós estamos neste momento numa E, fase portanto, ainda inicial disso, mas sim, lá está, estamos exatamente. no E bom mesmo assim caminho e conseguimos ter a sorte da Tata sim, Martins, ou exato, a Maria exato. Martins, ter qualificado para os Jogos Olímpicos de Pista, quer o Ivo, quer o Rui também estiveram muito próximos, juntamente com o João Matias e outros tantos que tinham passado pela tentativa de qualificação, foi mesmo por às vezes milésimos de segundo, pontos e por aí fora, e pronto, a concorrência é fortíssima, mas em breve acho que conseguiremos, e estamos a conseguir, não é, bater os tubarões que tanto tinham. Um bocadinho como podemos dar um exemplo dos Paralímpicos, não é, que Portugal antigamente era fortíssimo, porque não havia... Oi, entretanto, parece-me que perdemos um bocadinho o Diogo. Estávamos a falar aqui dos Paralímpicos e parou a transmissão. Deixa-me lá ver se o Diogo foi abaixo. Às vezes acontece, maltinha. Isto aqui é a magia do direto, não é? Vocês sabem que infelizmente não estamos no Discord, porque o Discord hoje decidiu deixar de funcionar. Mas vamos lá ver se agora que o nosso Diogo. Já estás de volta, Diogo? Caíste e Sim, voltaste. acho que Ok, sim. pronto. Isto foi uma queda. Exatamente. Cá está. Aqui Tudo o Joaquim acontece. Agostinho. O Joaquim Tudo Agostinho acontece. caiu e levantou-se logo. Ele fazia muito isso na altura. Exatamente. Uh, Exatamente. por isso, Temos um bom exemplo. Pogacar teve um furo logo nos primeiros quilómetros de hoje e foi quinto, portanto, e por isso não quer dizer é nada, não assim, é? O podia início ter não sido tem nada a feito ver muito com o melhor, fim. não é? Não foi melhor porque, pronto, já falamos mais a seguir. Mas sim, tens razão, lá está. Ou Exatamente. seja, quanto mais investimento há nas modalidades, mais difícil se torna para um país como Portugal estar tão competitivo quanto poderia. Porque, apesar, ou seja, Exatamente.
a grande força do nosso país em termos desportivos, acho que sem sombra de dúvidas que é a forma como dos poucos, com poucos recursos conseguimos fazer tanto ou mais que os outros, com muito Sim, mais sim, recursos. Por isso, exatamente. lá está, Sem nós, não, dúvida. nós em Portugal, para o ciclismo em particular, nós não precisamos que o governo, os clubes tenham o mesmo investimento que tem um Reino Unido, que tem uma França, que tem uma Espanha, uma Bélgica, uma Alemanha. Não precisamos, nós não Exatamente. estamos a dizer que, obviamente, nós gostávamos de ter, como Espanha ou como os hispânicos têm a Movistar, como a Inglaterra tem, como os britânicos têm a Ineos, como depois há Jumbos e afins. Ali nos Países Baixos e Bélgicas e afins, nós gostávamos de ter uma equipa no World Tour com esse potencial de formar jovens ciclistas a esse nível, mas não é possível. Agora, aos pouquinhos, acho que estamos a tentar a conseguir na formação nivelar um bocadinho o terreno, não é? Não ao mesmo Sim, nível, sem mas, dúvida. ou seja, acho que a capacidade natural dos ciclistas portugueses, especialmente na montanha, com o pouco investimento que temos, está-se a ver, tem-se vindo a mostrar muito, muito forte. Montanha e contrarrelógio, se calhar neste momento serão as duas modalidades em que Portugal é mais forte. Infelizmente, sprint, continuamos bocadinho aquém, não é? Mas Sim, também tem a ver com culturalmente, não é? Pensar, nós falámos aqui a semana sim. passada que a nossa volta a Portugal, por exemplo, que é a maior volta, a maior prova de ciclismo em Portugal, apesar de a volta ao Algarve ser muito mais mediática lá fora, não é? Porque é uma prova de preparação de início de época para equipas do World Tour. Nós aqui a volta a Portugal, quantas etapas é que temos de sprint? Duas? Calhar-te Sim, tanto? e muitas das vezes nem E sequer são etapas de sprint disputadas com ao sprint. colinas, até aliás, sim. Exatamente. E estamos a Portanto, pensar, por exemplo, temos um. por exemplo, hoje tivemos uma prova em Viana do Castelo. É uma chegada ao sprint, mas é um sprint um bocado esquisito. A linha Sim, subida, exatamente. não é? Por isso não. Exatamente, não temos muito cultura. Temos, se calhar, atualmente temos um bom corredor que podia dar um excelente sprinter, mas que se calhar não tem sido aproveitado tanto para isso, que é o caso de Rui Oliveira, mas lá fora, obviamente cá dentro Sim, temos sim. outros Sim, que também temos seriam outros. valorizados. Eu acho que o Yuri Leitão, se for bem aproveitado, poderá fazer à vontade top 10 em World Tour, mas lá está, precisa também ser aproveitado e a concorrência lá fora também não ajuda a que eles consigam entrar no mercado grande do World Tour, Sim. E logo nós, como aliás, temos líderes um de caso equipas. muito, muito interessante. Agora, falando de alguém que passou pelo World Tour como sprinter, formou-se como sprinter e na segunda metade da sua carreira, transformou-se de um sprinter para não diria um trepador, mas alguém que se defendia nas montanhas. Falo do Cândido Barbosa, claramente, né? Ou seja, Claro, claro. ele era, na altura, ou se calhar o melhor sprinter português, não é? E esteve em Espanha, no World Tour, inclusive, e depois volta a Portugal e transforma-se aos poucos, na altura na milanesa primeiro, acho salvo erro, na Maia milanesa, e vai-se transformando aos poucos, e depois no Benfica, acho que ele também teve no Benfica, não teve? Cândido, não. Rui Costa é que teve no Benfica, acho que o De Cândido propósito, sim, teve. teve, Ainda depois também esteve. deu noutra Ainda altura. esteve. E pronto, Terminou a pronto. carreira no Palmeiras, não estou enganado, no Palmeiras Resort, mas ainda esteve, sim, ainda Sim, esteve. nós tínhamos um sprinter, apesar da nossa pouca cultura de sprinters, Sim, mas depois transformámos esse sprinter num trepador, ou seja, mesmo os nossos isso, sprinters são isso. ciclistas, lá está, somos um país muito, apesar de estarmos à beira-mar plantado, temos muito desnível, basta ver as ruas do Porto e de Bastante, Lisboa, não é? bastante, Também bastante. é sempre um sobe e desce constante. Mas muito É bem, Diego, eu isso. gostei assim, fizemos aqui uma apresentaçãozinha, assim, um bocadinho, foi uma apresentação e parece, assim, a discutir um bocadinho do panorama de ciclismo nacional, Isso mesmo. assim, muito, muito bom. Um, Agora falando aqui um bocadinho por tópicos, já que estamos em tema de ciclismo nacional, antes de irmos Uhum, para o Tour de Flandres, que aconteceu claro. hoje, com a vitória do Mathieu Van Der Poel, mais uma clássica em esta época, depois de ter tido uma lesão muito grave depois dos últimos Jogos Olímpicos, na altura no ciclocross. Uh, o que é que tu achas qual é que é a tua opinião, a tua visão do que aconteceu na volta à Catalunha? Ou melhor, se quiseres escrever um bocadinho para a malta que não teve atento, a volta ciclista à Catalunha é uma prova do World Tour, uma prova de 7 etapas importante na fase inicial. Não é tão importante como um Paris-Nice ou como um Tirreno Adriático, mas é uma prova importante na preparação, ou seja, normalmente os ciclistas que estão bem na volta à Catalunha são ciclistas que depois estão fortes ou lutam pelas etapas de montanha e pelas gerais nas provas principais Sim. as grandes voltas, Giro, Volta e Tour de France. O que é que se passou? Ou seja, uma breve descrição do que é que se passou, o que é essa confusão, choque na Catalunha
E qual é que é a tua visão do que aconteceu com o João Almeida e dentro da UAE? Pronto, eu vou dividir em dois, na minha opinião. É. Há um primeiro ponto que é o João Almeida perde tempo numa etapa que à partida não deveria ser necessário perder tempo, não é? E depois a parte da possível discussão ou de falta de liderança que pode existir na Emirates, na quarta etapa, numa das etapas rainhas, em que ele acabou vencedor, mas que houve ali alguma disputa com Juan Ayuso. Ou pelo menos acha-se que sim. Pelo menos os nossos irmãos espanhóis dizem que sim, não é? Exatamente. Para quem não contextualizantes, etapa 3, estou a dizer correto, certo? Etapa 3, ahm, na altura o camisola amarela, quem que era o camisola amarela? Queres-me ajudar? O camisola amarela da etapa 3, na altura era o Ben 3, O'Connor ainda. Ben Ana O'Connor. ganhou a Ben etapa O'Connor 3 era e a camisola ficou amarela. líder. Sim. Na altura, por acaso, Higuita e Carapaz estão na frente, estão fugidos, o que vai acontecer depois com outros efeitos mais vencedores para os dois. E João Almeida está a rebocar na última subida o grupo todo, ou seja, João Almeida não ataca. João Almeida simplesmente está a fechar o espaço com um grupo de 8, 9 ciclistas, incluindo o Joan Ayuso, o espanhol da UAE Team Emirates. O que Exatamente, acontece depois exatamente. é o João consegue fechar o espaço e continua a colar ritmo, continua a impor ritmo. O que acho que é, Exatamente. ou seja, em termos estratégicos, concordas que um ciclista, quando esteja a trabalhar para ele próprio e para outro, se consegue chegar à frente de uma fuga, de uns favoritos que fugiram, não vai, chegando à frente, à beira deles, parar o ritmo, porque se parar o ritmo, vai permitir que esses que foram apanhados ou outros saiam outra vez numa fuga, não é? O ciclismo, Sim, para quem não até acompanha porque, tanto, é muito de ritmos, não é? Se tu baixares sim, até demasiado o ritmo, porque, vai, até porque concordas? conhecemos o João Almeida como alguém que gosta de manter o ritmo de início ao fim à subida e, portanto, se o virmos a parar ou a reduzir o ritmo é porque algo está errado. Portanto, sim, tinha que continuar o ritmo dele e podia ser, aliás, há quem diga que é a forma dele de atacar, não é? Manter os ritmos constantes, enquanto que Higuitas, Quintanas e outros que tais, Carapazes, Sim, que são gostam de muito ir com mais. acelerações, Sim, são muito gostam de mais ir com acelerações. acelerações e desacelerações. Sim, aqui nós Portanto, falamos de Higuita, Quintana e Carapaz, são ciclistas sul-americanos, não é? Ou seja, são ciclistas que vivem, exatamente, que nascem a 3.000 metros de altitude. Ou seja, para eles, exatamente, eles estão na sua praia, literalmente. João Almeida, ou seja, João Almeida gosta de subidas a um ritmo constante. E nós vimos já no Giro de Itália que o João Almeida, exatamente. quando são subidas de muito de mais de espique, mais de intenso, mais de variações rápidas de ritmo, e ele não se sente tão confortável. Agora, quando tem Exatamente. subidas longas, se calhar é um pendente de 7, 8%, o João Almeida aí sente-se muito mais confortável. E foi o que ele fez nessa etapa 3, não é? Foi seguindo Exatamente. ao seu ritmo e E pronto. temos outro exemplo muito simples, já que estamos a falar, já no Paris-Nice, na etapa 7, tinha acontecido exatamente a mesma coisa, onde Quintana, Simon Yates, Daniel Martínez e o próprio Dário Quintana tinham saltado do pelotão. João Almeida não atacou, ficou ao ritmo dele e ao final da subida encontraram-se os cinco e disputaram os cinco ao sprint. Ainda que João Almeida, com a desvantagem de estar cansado, não é? Acabou por quase não sprintar e, portanto, aí mesmo assim ainda se deu alguns tempos, mas temos-nos habituado a um João Almeida que faz a corrida constante, a subida constante, de Sim. forma constante, vai Ele não é aumentando, se alguém de ir ao calhar, muito choque, ao por longo do exemplo. seu Ele não, ritmo. ele não sofre um Exatamente, ataque e não exatamente, vai ao choque, não. Lá está como se viu. exatamente, Lá está, ele, como exatamente. acabando a descrição do momento, ele manteve o ritmo, era um ritmo forte, deixou para trás Ben O'Connor, entre outros, mas o camisola, o líder fica para trás e, obviamente, que João Almeida não vai, ok, o líder continua esse ritmo. Só que passado um bocado, outros ciclistas começam a ficar para trás, Wout Powels, Guilherme Martin, e entre eles está Juan Ayuso. Juan Ayuso fica para trás Exatamente, nesse ritmo imposto por João Almeida. Os únicos que são exatamente. capazes de seguir o ritmo são os sul-americanos, Quintana, Carapaz e Guita, o que mostra também a força do João Almeida nesse dia, ou seja, João Almeida Exatamente. sozinho E fecha o acho que isso espaço é muito e importante impõe realçar. ritmo, impõe ritmo, ou seja, ele faz basicamente a metade mais difícil da subida, ele faz sozinho. Se ele estivesse ali num contrarrelógio,
ou seja, era assim que ele corria. Ou seja, ele estava ali, impôs ritmo, fechou o espaço, continuou o mesmo ritmo e depois foi ficando 1-1 para cada trás. E depois no final ganhou com a ponta final porque o João Almeida, à beira de, se calhar não tanto de Carapaz, mas à beira de Guita e de Quintana, é um ciclista muito mais forte, com uma ponta final muito mais forte. Mas lá está, ou Sim, sim, seja, sim, sim. a meu ver, e eu não E concordo, não sei qual é tivemos, a tua opinião, mas eu não concordo, ou seja, tendo esta descrição factual, ou seja, João Almeida fechou o espaço, o único do grupo a trabalhar, fechou o espaço, continuou o ritmo forte, deixou muitos ciclistas para trás, um deles o Ayuso. Ou seja, eu na minha ótica eu não vejo que o Almeida atacou o Ayuso. Não. O Almeida atacou, ou melhor, o Almeida protegeu-se a ele e ao Ayuso e ao resto do grupo do ataque do Higuita e do Carapaz. Depois impôs um ritmo que foi deixando para trás o camisola amarela, ou seja, atacou a liderança. E depois Ayuso simplesmente não teve capacidade para seguir. Ou seja, o João Almeida não atacou. O João Almeida não fez o João Almeida. Olha, agora vou acelerar. Não. Manteve um ritmo. Ayuso não esteve. Não foi capaz, simplesmente. sim, até porque todo barato o Ayuso, se tivesse carta branca para não ter que trabalhar para João Almeida e tivesse uma carta branca para poder lutar pela etapa, até mesmo por uma geral. Não vou negar que se calhar até tivesse essa carta branca. A realidade é que à partida João Almeida seria o líder O indiscutível da líder. equipa, não Não é? sei qual é que era o Era com dorsal esse, do João Almeida para era, essa. Mas era acho o que era o 1 dorsal da 1. equipa e, portanto, mais uma razão, e ainda para mais, sendo a última prova por etapas que o João iria correr antes do Giro de Itália. E, portanto, à partida seria uma altura de experimentar esforços, de testar as pernas e também de testar uma estrutura em prol do corredor português. E, portanto, não percebi muito bem a imprensa espanhola e alguns comentários no Twitter que parecia o equivalente à nossa geada portuguesa, não é? Parecia uma geada espanhola a tentar defender o Ayuso, quando, na minha opinião, não havia necessidade para isso. Quem estaria ali para ser ajudado se deveria ter sido João Almeida e, portanto, não é uma questão. Pelo menos para nós portugueses não deveria ser uma questão Sim, sim, ou seja, foi e não cumprimento. extranacionalismo, não é? Extremo E acho que nacionalismo. há uma afirmação de Alberto Contador no final da etapa que diz exatamente isso. O Ayuso tem a idade que tem, mas também tem que ter noção de que a idade que tem que aprender também, mesmo tendo cartas brancas, que deve aproveitar para mostrar aos líderes mais velhos que também sabe ajudar. E isso, num futuro próximo, pode ser importante para ele quando precisar de ajuda e quando Eu for isso, ele para a quem não sabe, tem liderar. 19 anos. 19, tem E, apenas portanto, 19 anos. e será um dos melhores, se não conseguir bater Valverde e, acima de tudo, Alberto Contador, a nível de provas de 3 semanas, poderá ser um excelente corredor. Mas tem Mas tempo está. para isso, a realidade Sim, é o essa. ciclismo é um Da mesma desporto. forma que João Almeida Sim, também tem tempo para isso. sim, exatamente. O João Almeida, com 21 anos, vestiu de camisola rosa quase todo um giro, não é? Por isso, Exatamente. E estamos a por falar situações. de um ciclista jovem com potencial. O João tem 23 anos ainda, por isso Exatamente. não está E nem vamos. perto do seu potencial e já é Na líder de uma primeira. equipa como a UAE. Líder, Exatamente. E não, foi. líder quando o melhor ciclista da atualidade não está lá, não é? Mas isso também ninguém é líder Exatamente. com ele, não é? Nem o Exatamente. Roglic era Seria líder com impensável. o Pogacar, por isso. Isso eu discordo, mas é uma opinião pessoal. Discordas? Discordas? Agora quero saber. Então vamos partir do pressuposto. Fora a seleção, porque as seleções são casos muito extremos e são de provas de apenas um dia, são quase clássicas, não é? E até funcionam bastante bem. Parece que Sim, mas até o imagina, trio Moharic, vamos pôr assim Roglic e Pogacar funciona bastante bem. sim, Portanto, uma equipa também muito OP, né? Isto é uma equipa extremamente OP, é demasiado mesmo, é overkill mesmo. Isso no PCM é é verdade. overkill. Mas então, É, hipoteticamente, Roglic na UAE ou Pogacar na Jumbo, quem é que é líder no Tour de France? eu para mim seria eu iria na tática Nuno Ribeiro. São os dois líderes, E ok? depois acontece, E ao nível de acontece enrolar, como. Olha, acontece como a Jumbo fez há uns anos no Giro de Itália, que depois perdeu para o Hindley, não foi? Não foi para o Hindley, foi o Hindley que perdeu. Não foi foi? o que. Sim, não, o Hindley perdeu. O Hindley que perde, o O Hindley que perde. Kelderman O Hindley perde, que perde que exatamente. merda, exatamente. Perde para a primeira vitória de Tahart no Uhum. Giro de Itália. Ah, No então, famoso Giro de depois Itália. até agora foi o apogeu da carreira do Teo Ganart, né? Depois foi, por acaso, engraçado ver que nesses últimos dois giros, já sei o que é uma à parte, engraçado ver que esses nomes jovens que apareceram nesse giro, principalmente, ou seja, o Geo Ganart e o Jay Hindley, que pá, ficaram com uma cotação em alta depois desse giro,
mas depois, entretanto, não tiveram uma espécie de apagão, principalmente o Jay Hindley. Um apagão imenso. Sim, o Idler este ano parece que está a conseguir retomar novamente. Foi quinto na geral do terreno Adriático, portanto, pode Sim, pronto, tem ser um uma bom recuperação, indicador. mas a época passada, ou seja, olhando para os dois Mas a época giros, não é? passada correu Olhando para os bastante dois mal. giros, o João Correu Almeida bastante acho mal. que é o único nome que está, está em ambos os Sim, top 7 ou 8, não é? Por isso é incrível mesmo. Mas pronto, ou seja, isto aconteceu com o Ayuso e depois na etapa 6, que era a penúltima etapa, o João Almeida tinha segundos de vantagem. Na etapa 5 ganhou umas bonificações e passou para a camisola amarela. E depois tinha uma etapa que, em termos de perfil, não era nada especial. Ou seja, tinha uma primeira categoria no início. Eu não digo que é nada especial porque, em termos de dificuldades, tínhamos uma primeira categoria nos primeiros 50 km, depois logo a seguir uma segunda categoria, depois tínhamos uma zona de descida barra planalto com uma segunda categoria ainda distante da meta. Ou seja, era uma etapa que nós, olhando para as qualidades de João Almeida e para o perfil e para os ciclistas que estavam em prova, não seria uma etapa de se esperar que o pelotão fosse perder 48 segundos para dois ciclistas que saíram do pelotão e por lá andaram, neste caso, Richard Carapaz e Sérgio Higuita. E o que aconteceu na altura foi que nós tivemos um extraordinário trabalho de Rui Costa. Extraordinário, extraordinário, extraordinário. Ou seja, o pelotão perde 48 segundos, não perde mais um minuto que isso, não perde 1 minuto e 48 por causa do Rui Costa. O Rui Costa, exatamente. Eu acho que é sozinho, importante tira um realçar isso. minuto. Mais do que qualquer espetáculo que a dupla e Guita Carapaz deram, eu acho que é preciso realçar que o Rui Costa não está morto, nem de perto nem de Longe longe, disso, longe disso. Não tem um porque destaque de podiam ter vitórias como sido. tinha antes, mas os ciclistas não é só Exatamente. por ganhar vitórias que são E eu acho, importantes. exatamente, eu gostava de aproveitar, eu acho que é muito importante. Nós há 4 épocas atrás tínhamos os próprios portugueses a dizer Rui Costa está morto, já não serve para nada. Era internacionalmente já era conhecido por supostamente não saber trabalhar para os seus líderes, e a realidade é que ele ficou nos Emirates no ano passado, graças a Pogacar, porque Pogacar exigiu que Rui Costa ficasse mais uma época por ser um excelente capitão de equipa, e nota-se claramente que está pronto para trabalhar no Giro de Itália para João Almeida, e se calhar poderemos ter muitas surpresas em relação à forma como o João Almeida vai lutar pela camisola rosa, muito graças a Rui Costa. Foi impressionante a etapa, não só essa etapa, obviamente que todas as etapas mostraram que o Rui Costa está aí para as curvas, ainda com a idade que tem, mas a realidade é que estes minutos, e digo isto, tantos outros corredores podiam ter perdido tempo. Nairo Quintana podia ter sido um deles, Ben O'Connor também por aí fora, o próprio Tobias Johansson também podia ter perdido tempo, porque apenas Rui Costa e a Emirates foram capazes Sim, de tinhas no pelotão, puxar pelo tinhas a Bike pelotão. Exchange, tinhas a Astana, tinhas a FDG, a Exatamente, Wanty, a G2R, Trek, Jumbo, a Escatel, tinhas muitas exatamente, equipas ainda, não é? Mas está. exatamente. Mas pronto, a questão foi que João Almeida era líder e da corrida e tinha a obrigação de. Claro, Se calhar claro as que sim, equipas com mais obrigação era o AE sem dúvida, e a e equipa tinham a de obrigação disso. Quintana, por isso Mas eram as outras duas. equipas, outras Sim, equipas não foram capazes de colocar assim tantos sim, corredores era o Arqué. Mas a durante Arqué tanto tempo não tem esse para poder, que dominar. a Arqué não tem. A Arqué é quase uma equipa, quando está Quintana, de um homem só, não é? Mas pronto, é uma equipa com Sim, outras a forças, realidade não é um é? bocadinho essa. Mas sim, mas Rui Costa esteve muito Temos que forte. E falar agora de corredor. pergunto: o Soler também esteve muito forte, dizia o Nuno Rocha no chat. Sim, não, ou seja, nós aqui falamos, vamos falar um bocadinho do Ayuso, a questão do Ayuso nessa etapa, mas lá está, o Rui Costa infelizmente sofreu o estigma, entre aspas, de após ter sido campeão do mundo e nessa mesma época ter conquistado 2 etapas do Tour de France, não foi só, Rui Costa não foi nessa época calhou ser campeão do mundo. Não foi Sim, sim, uma corrida só em que ele dominou. Não, relembrar como é que ele de ganha e contra quem é que ele ganha. Ou seja, sim, sim, Rui sim. Costa vence contra Joaquim Rodrigues, contra Valverde, Nibali e contra. Ai, agora lembro-me, estava a faltar o nome. Henrique Bertura. Sempre foram estes que Teve uma chegaram. queda Agora teve bastante uma queda, lá está. Ou seja, embaraçosa. basta ver, são ciclistas que na altura estavam no seu prime, ou seja, ciclistas Nibali,
Que desses todos vence só depois o Valverde é que Tour. continua aí no auge. Sim, exato. O Prime do Valverde é ininterrupto. Mas Joaquim Rodrigues foi nesse período que fez pódios consecutivos nas grandes voltas, em Giro, Vuelta e Tours, certo? O Nibali, quando vence giros na altura e vence Tours de França, inclusive. Tens o Rui Berturan, que era um crónico ciclista a lutar por pódios. Ou seja, tinhas ali ciclistas que eram de seleções mais fortes que a nossa. Ou seja, ver que Rui Costa não tinha tanto apoio como tinham esses ciclistas. Basta Sim, ver que a Espanha é, tinha dois é ciclistas, não importante, é? A é Espanha tinha dois importante ciclistas, relembrar, sim, não é? exato, é importante relembrar que Rui Costa ganha apenas e só com o apoio de André Cardoso e Tiago Machado. Portanto, Uma... são Foi um três feito corredores. enorme. Mas lá está, ou seja, queria chegar era Rui Costa depois sofreu o estigma de epá, foi campeão do mundo, Rui Costa tem que ganhar uma grande volta, tem que lutar por uma grande volta. Quando nós olhamos em perspectiva, eu gostava muito que Rui Costa fosse. Eu acho que o Rui Costa teve épocas que tivesse sido melhor apoiado pelas suas equipas, nomeadamente na altura, no ano em que vence 2 etapas no Tour de France de forma categórica, que já tinha vencido anos antes outra etapa. Rui Costa, quando vence as etapas porque a Movistar desiste de Rui Costa. E Sim, eu acho que aí naquela célebre é um etapa ponto de dos viragem. Sim, abanicos, não é? Em que o Rui dos Costa é abanicos obrigado a em que ficar para Nairo trás. Quintana. E pronto, mas a realidade é que todos temos muitas críticas na Movistar, mas a Movistar foi capaz de tomar uma decisão. Quintana é Sim, líder e, portanto, a equipa toda fica toda para trás. E acho que isso, muita gente é crítica em relação à Movistar. De facto, concordo que muito provavelmente Rui Costa não devia ter ficado para trás. Podiam ter tentado lutar, na altura ele estava em nono lugar da geral, portanto, podia ter pela havido forma que alguma se demonstrou possibilidade depois, podia ter. dele. Exatamente, mostrou claramente que estava numa forma Mas incrível agora em pergunto: é 2013. melhor um top 10 ou 2 vitórias de etapa? Eu prefiro 2 vitórias de etapa, Pois, exato. mas isso sou eu pessoalmente. Portanto, acabou por ser uma boa decisão entre todas. E depois 2014 correu mal. 2014 correu tudo mal depois da volta à Suíça, muito francamente. Ele faz segundo no Paris-Nice, terceiro na volta ao Algarve, hum, vence, hum, Uma vez mais, não? aliás, ainda faz pódio na Romandia, se não estou a Na enganar, Romandie, no Tour de Romandie. vence o terceiro volta à Suíça e na volta à França tem o problema que teve de saúde e acho que a partir daí as coisas não começaram a correr bem. Em Portugal também não ajudou, francamente, eu acho que nós portugueses não o ajudamos muito nessa Acho perspectiva, foi colocada demasiada pressão sobre o Rui. exigimos muito. Tínhamos estado muito tempo sem um período de grandes vitórias, não é? O anterior tinha sido Sérgio Paulinho, que nos tinha brindado com vitórias na Volta à França e, obviamente, E com com a medalha de prata, com sim. medalha de E prata nos Jogos Franceses de 2004. Antes José Azevedo, que era mais Exatamente, um escudeiro de Armstrong, não tanto um. exatamente. Mas acho que tínhamos estado muito tempo sem ter alguém que, ok, é líder. João Almeida era líder da Quem era Lampre. líder da Ainda me Lampre, sim. lembro, e lembro-me depois, em 2017, quando a Emirates tomou conta da Lampre, ele ainda era líder da equipa. Tanto que Rui Costa é ainda muito amigo dos príncipes das Arábias e, portanto, tudo isso também ajuda, não é? Há algum respeito por ele no pelotão. Obviamente que depois foi caindo, 2015 teve a infelicidade de também não conseguir terminar a volta à França, portanto também não ajudou, e por isso a partir daí acho que o sonho de ganhar uma grande volta acabou por completo, ainda que se calhar ele tenha continuado a insistir, aí já não é algo que nós saibamos, se era ele que Sim, pois insistia, se sim. era a própria equipa que insistia, e pronto, acho que em 2017 conseguiu mudar um bocadinho o rumo, deixou de ir à volta à França, não é? Fez a sua primeira Giro de Itália, fez o seu primeiro Vuelta e começou a perceber-se que realmente o Rui Costa podia estar cá para ajudar muito como capitão de equipa pela experiência que tinha e pela grande visão que tinha, obviamente com as suas tentativas de vencer, acima de tudo, no início de épocas, os Tours do Amans e os Abu Dhabis que ele sempre gostou de correr, mas agora passa muito por passar a sua experiência a João Almeida, que é o líder indiscutível Sim. quando está em jogo, ou deveria ser. Por acaso, falar nisso, estamos a falar da Lampre. Eu gostava de perguntar se a Ayuso, já agora que vamos falar agora nesta etapa, hein, o que é que o Ayuso fez, o que é que não fez, se o Ayuso fez uma de Horner. Estavas a falar de Rui Costa na Lampre, não é? E se a Ayuso então fez uma de Horner, um bocadinho, foi um bocado. Só que o Ayuso é por ser o jovem com muito potencial, o Horner é por ser, eu já sou aqui o patrão disto tudo, ganhei uma volta sem saber nem ler nem escrever, não foi sem saber ler nem escrever, mas pronto, foi uma vitória atípica de Chris Horner.
Mas foi um bocadinho, né? Um bocadinho agora de. Sim, sim. Ainda que seja mais expectável isso acontecer de um rapaz de 18, 9 anos, né, do que um Rapaz de 30 quarentão e tal na anos, dizer um altura como quarentão, Chris Honor, né? exatamente, como o Chris Horner, não é? Mas pronto, então o que é que tu, ou seja, qual é que foi a tua visão do que aconteceu nessa etapa? O que é que falhou para ti? O que é que faz? Ou seja, o João Almeida depois fez uma meia-culpa, ou seja, o João Almeida não foi, olha, a culpa, ou seja, não, ou melhor, primeiro não se absteve de comentários, não se escondeu. O João Isso Almeida é podia-se ter importantíssimo, muito escondido, francamente. sim, não é? Sim, Podia ter dito francamente acho nada e que isso é pronto, importante. a culpa foi da equipa, ou a culpa foi do Ayuso. Não. Sim, 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 sim. Mas achas o que é que foi ali? O que é que foi mais culpa? Nunca é Eu, culpa, não é só de uma coisa. Foi eu acho de João que Almeida não ter sabido gerir a corrida e ter sido apanhado de surpresa. eu acho que Foi tanto, eu acho os que o egos Almeida, entre o Ayuso? Foi a má gestão do diretor desportivo? O que é que aconteceu ali? O que é que achas que foi o maior não fator? sei, eu acho que todos eles têm culpa, francamente. E acho que foi muito importante o João Almeida vir também demonstrar que teve culpa, mau posicionamento e por aí fora no início daquela etapa. Em relação à etapa 6, se não estou enganado, em Ah, que sim, a equipa exatamente, e a o rapaz penúltima etapa. fazem aquela fuga, acho que o Ayuso não tem grande culpa. Se calhar podia ter puxado mais, não sei, também podia ter as forças justas. Foi uma etapa feita quase em contrarrelógio, né? Sim, sim, foi Foram uma etapa de 168 170 km. quilómetros Sim, e quase é uma feitos em etapa curta. contrarrelógio, a Sim, puxar por Higuita e Carapaz que estavam cheios de pica, e é preciso também sim, realçar dar o isso. mérito a eles dois, Estavam sim. cheios de força. Obviamente que a Ineos jogou bastante bem, não é? Na altura com o Lucas Plano, que ajudou também a impor algum ritmo, e depois o dueto foi por lá fora. Eu acho que, e isto é uma opinião pessoal, meramente, eu acho que há aqui uma fase Quick Step e uma fase Emirates. Eu acho que na Quick Step, João Almeida estava sempre no início ou nos primeiros 30, 40 de um pelotão, fosse numa etapa plana, fosse numa etapa de montanha, seja no início da primeira da etapa, seja a meio da etapa, temos agora uma fase em que ele não está sozinho. E, portanto, tenha sido por culpa da equipa toda estar atrás, tenha sido por culpa do próprio João ter achado que, ok, esta etapa vai dar para a fuga, porque havia muita gente que achava que esta etapa ia dar para fugas e, portanto, deixei-nos ir. E acho que também há um misto da Ineos ter percebido que João Almeida está para trás. Há um, não há vídeos dessa altura, não é? E Porque porque a volta aqui a transmissão Catalunha, só acontece, só parte mas depois. há um relato da Bora que eu li na altura no Twitter que diz que o líder está cá atrás, a Ineos ataca a corrida. E pronto, também Sim, ajuda. a A Bora Ineos de também Sérgio é. Guita, para quem não sabe, Bora Exatamente, equipa de Sérgio exatamente. Guita. E parecendo que não, a Ineos aproveitou. Tinha perdido já uma parte da sua equipa, não é? A Ineos vinha defender a triplete que tinham feito em 2021. Entretanto, tinham perdido Porte na segunda etapa, tinham perdido Kwiatkowski na terceira etapa e tinham perdido Sivakov na etapa 4. E, portanto, já só tinham Carapaz, Carlos Rodrigues, Castro Vierro e Luke Plant. E, portanto, Mas acho que aproveitaram. não podiam como um bloco, ou seja, destruir, entre aspas, a Exatamente liderança de aquilo João que nós Almeida. gostamos de ver, aquilo que nós gostamos de ver aí neles, né? Que pôr um comboio por uma montanha acima não Mete dava. sete ciclistas a puxar pelo líder e pronto, e Exatamente. vai Portanto, 5 em nos 5 km habituaram vai um com fora, as né? vitórias, exatamente, portanto, nos habituamos com as vitórias de Chris Froome e também ganhos com Bradley Wiggins, mas acima de tudo com Chris Froome. E acho que isso foi decisivo, o ataque de, primeiro de uma série de corredores que depois foi feita a ponte, mas depois mais tarde foi. E o que eu acho é que não se devia ter dado tanto tempo. Outras equipas, para além da Emirates, deviam ter trabalhado mais. E se formos a Nós ver não podemos a cobrar. geral, nós tínhamos, na altura, ao final dessa sexta etapa, que depois no final da sétima manteve-se tudo igual, que chegou num bloco na última etapa, Sim, tínhamos a Arqueia de Quintana, tínhamos a UAE que acabou com o terceiro e quinto lugar, depois tínhamos a Bahrein de Wout Poels, tínhamos a AG2R que tinha dado de líder do Ben O'Connor, tínhamos a Uno X com dois ciclistas no top 10, os noruegueses Johansen e Transen, tínhamos Guilherme Martin, o francês da Cofidis, tínhamos, falámos há bocado também, pronto, mas aí já era da mesma equipa, tínhamos o Jean Hidley e Carlos Rodrigues, para vermos, apesar das dificuldades a hum, Ineos, que continuava muito forte em é termos de verdade, qualidade, e não é? acho que certo, e há uma imagem, eu não vi a etapa completa,
mas há uma altura em que Rui Costa está a puxar o pelotão e quem vem atrás dele é exatamente Jay Idler e Carlos Rodrigues para destabilizar o Para pelotão. destabilizar, exatamente, Coisas, para estabilizar a perseguição. coisas que não deveriam ter acontecido, porque atrás de Rui Costa deveria estar alguém da Arquea, alguém da Bahrein, alguém da G2R, alguém da UNO ou alguém da Cofidis. Nunca Exatamente. deveria estar Ficaram todos aqueles muito, dois muito para corredores. trás. E também houve Exatamente. equipas que tiveram muito mal. Jumbo. A Sim, Jumbo sim, sim, não sim. teve, ou seja, o melhor da Jumbo foi Sam Oman, que nem top 10 fez. Carlos Verona Sim, não apareceu também, da Movistar, a correr em sim, como casa, entre fazia aspas, mínimo. não é? Correr em casa, Carlos Verona também não apareceu. Lá está. Ou seja, aqui vários, A vários própria ciclistas Trek, estiveram abaixo. a própria Trek que tinha Júlio Trek, sim, de Chicone. Tinha Sicioni, Trek de né? E Chicone ficou em portanto 19º, por exemplo. foi uma Sim. desilusão bastante grande, francamente. E portanto, outras equipas que também podiam ter aproveitado. Acho que, obviamente, a culpa, meia Education culpa é de First, João também Almeida outra que está equipa que mal também teve muito colocado, mal, Education First. mas acho que toda a gente teve mal e, acima de tudo, Higuita e Carapaz estiveram bem. Acho que é Sim, importante e nós, também quando dar-lhes os falamos de parabéns. Guita, falamos de um ciclista que tem um enorme potencial. É ele que vence a etapa, ciclista de Sim, 24 anos, que também tem, aliás, principalmente quem nestas vence a etapa provas é o mais. Carapaz. Sim, sim, exatamente. E Nestas, quiser que vence hoje, não. ele ficou com o GC e o Carapaz é que venceu. Exatamente, Ahm, exatamente. mas o Higuita, ou seja, nestas provas, mesmo por etapas que mais de montanha, é alguém sempre muito forte e que tem ainda muita boa margem de progressão. Agora, quando falamos de Sim, Carapaz, falamos de alguém que já venceu o Giro, que é aquilo que o João Almeida ainda almeja, e é um ciclista que eu, na minha opinião, nos últimos anos, foi o ciclista que, no terreno ideal de Roglic, que é a Volta à Espanha foi feita para Roglic. É, o perfil da Volta à Espanha é completamente. Se o Tour é para o Pogacar, o perfil do Tour, como é que o Tour é feito em termos de etapas, de contrarrelógios, é para o Poga, a Vuelta é para o Roglic. Aquelas rampas no final da as etapa escadas explosivas, como ele as tanto explosivas é gosta. para ele. E em termos de o Roglic na sua melhor forma, o único ciclista que eu vi a pôr em causa o domínio de Roglic na volta à Espanha foi Carapaz. Sim, Na altura, é naquela verdade. célebre etapa em que a Movistar atacou Carapaz, depois de Carapaz ter saído da Movistar, né? Isso na altura foi um filme do caraças em que basicamente a Movistar ajudou o Roglic, tipo, saíste da Movistar, então não vais ganhar a volta à Espanha. Foi basicamente isso que aconteceu, né? Exatamente. Uh, E é outro bom exemplo a forma como o Carapaz vence os Jogos Olímpicos no ano passado. sim, exatamente, Que foi também exatamente. com uma saída assim do nada. E, portanto, é um corredor muito forte também no Sim, falamos do contrarrelógio, campeão portanto, olímpico, também exatamente. ajuda Tínhamos esquecido de mencionar que por isso. falamos do campeão Exatamente. olímpico, ou seja, os Eh, Jogos Olímpicos são provas que dão mais acho aso a isso, não é? Porque são provas que isso. longas que a organização não é muito grande, principalmente na prova que foi, não é? A prova do Japão. Ahm, mas lá está, falamos de alguém que é campeão olímpico, já vencedor de uma grande volta. Quantos ciclistas podem dizer na história do ciclismo internacional que são medalhados olímpicos em falo de ouro e que venceram uma grande volta? Muito poucos, se calhar, não é? Muito pouquinhos. Sim, Lá sim. está, estamos a falar de uma grande competição e se calhar, fazendo aqui uma mini previsão do Giro, Carapaz será o grande rival de João Almeida no Giro. Se olharmos para o João Almeida como um candidato à vitória, não sei se o consideras como João Almeida. Consigo. Sim, Eu considero o João eu Almeida como considero. um candidato ao pódio. Acho que a vitória depende das Ok. circunstâncias da corrida. Acho que não consigo dizer, olha, Ok, João Almeida é candidato compreendo. à vitória. Sim, sim, eu percebo o teu ponto. Eu percebo o teu ponto. Não consigo pôr o E é João um Almeida, ponto apesar da interessante. afinidade com ele, por ser português e por tudo o que tem feito no Claro, giro, passa Carapaz, porque já venceu, não é? Já mostrou que consegue fazer, não é? E faz sim, sim, parte da sim. Ineos, não é? E é outra coisa, não sei qual é Sim. que vai ser o grupo da Ineos, mas se calhar Sivakov, que esteve aqui com ele na Catalunha, lá está. Acho que por acaso será mesmo Tauhart e Richie Porte, segundo Seja, estão nas previsões, serão eles os grandes amigos e colegas de equipa de falamos de Carapaz, outro, ou seja, falamos de uma equipa da Ineos que terá nas suas fileiras dois vencedores do Giro de Itália nos últimos 4 anos. por exemplo. O que é incrível, não Exatamente. é? É incrível. Ou seja, mas pronto, isso Exatamente. serão contas mais para mais daqui a pouco tempo, não é? Não falta assim tanto tempo Sim, para o giro. O giro falta menos de um é. mês. Falta um mês. Falta um mês. Falta um mês neste caso. Falta um mês. Mas pronto, Não, assim. em relação ao giro, já que estás a falar no giro, Sim, eu sim, sim. acho que podemos começar a descartar Tom de Mola como um candidato, apesar dele gostar, não é? Não está a conseguir provar estar nos níveis em que se calhar provavelmente gostaria de Estaria estar nesta sim. altura do campeonato. Sim, teve Aliás, uma. há quem.
a Teve uma imprensa quebra muito grande, holandesa, teve uma quebra muito a grande. Quase imprensa, como a apareceu o imprensa Roglic, holandesa, desapareceu isso, do Mulan. sim, a imprensa holandesa alega até que ele vai acabar a carreira durante os próximos meses antes sequer de chegar o Giro, portanto, espero que não aconteça, pelo bom do É ciclismo e por quase ele próprio, mas uma descendência do céu ao inferno, tão célere como Fábio Aru. sim, sim. Só que da Fábio Douro eu nunca gostei pessoalmente, portanto, Sim, e tive Fábio Aru problemas de foi saúde problema não de lesão, foi ajudaram, problema de saúde, sim. O Fábio Aru, pronto, lá também está. O não Fábio Aru ajudaram. venceu uma volta à Espanha, né? Exatamente, exatamente, Exatamente. E fez exatamente, pódio na volta à Itália, por isso. exatamente. Portanto, ahm, na num altura ano bastante interessante também. tem contra Fábio Aru versus Landa, da mesma equipe. Ver quem é que acaba em Exatamente, segundo. E o contador lá na exatamente. frente. São Por histórias isso, muito. Lá está, o ciclismo está cheio, principalmente nas grandes voltas, está cheio de histórias e caricatas entre colegas de equipa, ex-colegas de equipa, pessoal da mesma é isso, nação. Epá, o exatamente. ciclismo é uma novela às vezes. Por isso é que a série da Netflix de uma Movistar é tão boa, não é? É tão entertaining. Que Exatamente. aquilo é espetacular. Por Sem acaso, dúvida. aconselho para quem não temos patrocínio da Netflix ainda no mundo esportivo. Se alguma vez eles quiserem Um dia. patrocinar, nós aceitamos uma subscrição de borla, não peço mais. Acho que o Diogo também não se importaria para cada Não, membro desse aqui do. estava a partilhar, portanto. Exatamente, exatamente. Mas Mas nós não pronto, podemos opá. dizer isso. Exatamente. Mas muito bem, aqui em termos Não, de volta eu. à sequência à Catalunha foi um bocadinho isto, né? Ou seja, foi. Sim, Mas acho que eu fiquei contente com a forma do João Almeida. Apesar da desatenção individual eu, e eu, eu coletiva, destaco, eu destaco acho que. acima de tudo o à vontade com que ele está a sentir-se em grande altitude. Que nós em 2020 não víamos essa disponibilidade, em 2021 também se sentiu que não havia tanta à vontade em grande altitude. Há, por outro lado, nota-se claramente que ele está a treinar bastante em altitude e acima de tudo, para a montanha, e se calhar a descurar-se um bocadinho daquilo que ele também era muito forte, de estar bem colocado, e o bom posicionamento que sempre nos habituou juntamente com a E foi assim Quickstep. que no giro Por foi isso, camisola rosa, não é? Foi assim que ele no giro exatamente, conseguiu chegar à exatamente. camisola rosa. Por outro lado, o Giro de Itália 2022 tem apenas e só um contrarrelógio e, portanto, a realidade é que ele tem que se focar também na montanha, não é? Vai ser na montanha que se vão destacar, que se vai destacar o líder e, portanto, acho interessante a forma como ele está a fazer a sua corrida. Um bocadinho, não tanto a Lance Armstrong, mas eu tinha comentado já isso com alguns conhecidos e amantes da modalidade, que o Armstrong nunca ganhava nada antes de chegar ao Tour e depois fuzilava por completa concorrência. Portanto, é isso que eu estou à espera de João Almeida no dia 29, se não me falha a memória, a vencer o contrarrelógio em Verona e a ganhar a camisola rosa. E ele, o contrarrelógio, continuar a ser, apesar de menor incisão sobre isso, continuar sempre a ter vantagem sobre neste caso, sobre Sim, Carapaz. Apesar de Carapaz ser isso, um trepador que até se defende bem. QB, defende-se sem QB. dúvida. Comparando, por Sim, exemplo, com outros ciclistas sul-americanos, como o Quintana, por exemplo, que sempre teve essa fraqueza maior no contrarrelógio. O Carapaz está muito mais preparado. Também fazendo parte da Ineos, tem outra preparação. Mas veremos se vamos ter um João Almeida nível Pogacar no giro. Cheguei a ver e vencer. Ou seja, o meu grande interesse de ver João Almeida na equipa de Pogacar, neste caso a UAE, é ver a influência de Pogacar na carreira, no imediato e no médio e longo prazo, é de João Almeida. Ou seja, porque pode-lhe dar umas em, dicas. sim, em qualquer desporto aprendem com os melhores, não é? Se estiveres rodeado dos Isso, melhores, é assim que aprendes. E o domínio da exatamente. Ineos foi porque tinha os melhores e eles automaticamente se catapultavam para outras estratosferas. Muito bem, então aqui de volta a ciclista à Catalunha estamos falados e agora vamos falar aqui um bocadinho sobre mais, ou seja, este era o primeiro ponto base principal deste nosso programa. Agora o nosso outro ponto é o Tour de Flandres que tivemos hoje. Uma das grandes clássicas, os grandes monumentos que tivemos há umas semanas a Milão-São Remo, agora o Tour de Flandres, Tour de Flandres que não teve Wout van Aert, falha de última hora e uma Teve falha grande, Covid. importante, com Covid, ou seja, continua a ter impacto no calendário do ciclismo internacional e também nacional, por assim dizer, aliás. E neste Tour de Flandres, sem Wout van Aert, tivemos a vitória do natural favorito, apesar dos problemas de lesões, apesar da primeira prova que correu ter sido a Milão-San Remo e ter feito pódio mesmo assim. Mas lá está, é impressionante a forma como Mathieu Van Der Poel, com
2 semanas de competição, vence 2 clássicas faz pódio noutra, não é? O que é que tens a dizer Está de volta. sobre este bicho do ciclocross que passou para o Está ciclismo? de volta. Está Temos de de volta. volta, parece que está 100% recuperado da sua lesão, pelo menos as vitórias dizem isso mesmo, não é? São 3 vitórias consecutivas nos últimos 3 dias de participação, porque ele tinha ganho a última etapa aliás, a última não, a penúltima etapa da Zacopi e Bartali, portanto, e um pódio também na Milan-Sanremo, de volta. Temos o homem de volta, Sim. pronto E ganhar dores de para, Levadra, não é? exatamente, está pronto. Está Mas, pronto para mais mas uma o época a Mathieu dar Van Der Poel, espetáculo. eu vejo o Mathieu Van Der Poel a correr e aquele homem devia ser alvo de estudo em termos de genética. Ele e a família, inclusive. Aquilo é a forma como ele apareceu no ciclismo, vindo de uma modalidade relacionada com o ciclismo, mas não necessariamente, não é igual, não é a mesma coisa. Já tínhamos visto outros ciclistas a fazer essa transição, mas como a forma como o Mathieu Van Der Poel faz essa transição, numa idade um bocadinho já mais ou menos tarde para o ciclismo de estrada, não é? Porque nós estamos a ver, falamos do Ayuso que tem 19 anos, falamos do Higuita com 24, falamos do João Almeida com 23, que já tem um par de anos ao mais alto nível, e vemos Mathieu Van Der Poel, quando ele aparece no ciclismo de estrada, e ao nível que ele aparece, e que aparece sempre, não é? Ou seja, Mathieu Van Der Poel é aquele ciclista que nós não podemos destacar em qualquer prova. Tenha ele, venha ele de lesão ou não, não é? Lembrar que na Milan-São Exatamente. Remo ele não estava listado até 48 horas antes. Exatamente. Exatamente. É, Eu mas acho diz, que desculpa. durante muitos anos teremos Van der Poel e Wout van Aert a lutar um contra o outro. Obviamente que, entretanto, poderão incluir-se outros nomes que poderão aparecer num futuro próximo, mas a realidade é que a rivalidade entre os dois, que é uma rivalidade saudável, e isso acho que seria também um bom caso de estudo, não é? Porque dão-se extremamente bem um com o outro, apesar de serem rivais, um belga e outro holandês, e portanto Sim, tinham tudo sim, para ser sim, exato. conflituosos, mas é excelente a forma como eles batalham nas corridas que fazem e no final dão um abraço a celebrar a vitória um do outro, e portanto isso também é muito bom de se tirar na modalidade. E é bom ver Van Aert de volta. Eu não sou, desculpem, Van der Poel de volta, apesar de eu ser mais fã de Wout van Wout Aert, van Aert. mas pronto, sou time Wout, há quem seja time Van der Poel, mas é bom, fez uma boa corrida. Estava com receio, honestamente, no sprint, estava a apostar para outras pessoas, honestamente. Acho que o Vasco consegue adivinhar quem é que eu Sim, estaria estavas a a apostar no torcer. K10. Não, 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 por acaso não, Não? por acaso não, por acaso não. Estava a apostar em quem? Estava a apostar no Stefan Kuhn, que vinha atrás 1 minuto e ainda quase chegou a 2 segundos. Exatamente, exatamente, O exatamente, rapaz fez, o Stefan Kuhn no último quilómetro fez um contrarrelógio à campeão europeu. exatamente. Fez, E estava a completamente. ver estava a ver que ia dar para chegar, dizer adeus e vencer. Sim, sim, sim. Não, mas foi um sprint estranho, entre aspas. Um sprint de 50 metros, quase 100 metros, bah. Ali muito curtinho. Mas estavas a falar do Muito Wout van curtinho. Aert. Nós soubemos na sexta-feira que ele não ia participar, no sábado ontem que ele estava com Covid. Muito curtinho. Mesmo tendo em conta essa situação e olhando para a equipa da Jumbo, relembro que a Jumbo alinhava, sem ser com Wout van Aert, alinhou com Christophe Laporte, com Tish Benut, com Tunisson. Ou seja, só aqui vemos o nível, não é? E vemos Benut, que E há uns dias esteve muito os três forte. nomes que falaste fizeram todos top 20. E lá a Porta ainda Sim, fez top 10. Portanto, sim, o Laporte fez nono, mostra o poderio da Jumbo. 13º e depois 19º. Mas não achas que fica curto para a Jumbo, mesmo não tendo o voto de Van Aert? Não, acho Não que digo fica. que tivesse, não digo que tivesse lá à frente, mas quando olhas para a frente, não vou estar a menosprezar nenhum dos nomes que estão aqui, mas quando eu vejo Madouas, quando eu vejo Fred Wright, ou seja, quando eu vejo estes Van Barle, e mesmo Van Barle à frente destes 3 nomes da Jumbo, na teoria, este núcleo de 3 ciclistas da Jumbo é mais forte do que qualquer um dos ciclistas que eu disse aqui, do que Van Bart, de Maldoaz, mesmo inclusive de Pogacar, porque lembramos que nós estamos a falar de um ciclista que esteve muito forte hoje. É impressionante como é que nós vemos alguém que é talhado para as grandes voltas, alguém que é talhado para o Tour. Normalmente, nós quando vimos nos últimos 30 anos
os grandes ciclistas que dominaram, que tiveram períodos de domínio na volta à França, Lance, o Contador, o Froome. ahm, tu tinhas esse tipo de ciclistas, eram ciclistas que era eu faço o Tour e a minha época é o Tour, acabou. Iam, ou seja, nas voltas de preparação, tentavam estar ao seu melhor nível, mas era o Tour e acabou. Até o Froome, por exemplo, o Froome era capaz de o melhor resultado no resto das provas ser para aí um 15º classificado no Paris-Nice e depois chegava ao Tour de France e limpava o Tour de France ao final de uma semana. Ou seja, eram ciclistas que a volta à França é o objetivo, acabou. Nós olhamos agora para um Pogacar, que no ciclismo moderno, que é muito mais exigente em termos competitivos, em termos de calendário, do que era há 30 anos, falamos do década de 90, nem olho para a altura de Eddy Merckx e por aí adiante. Olhando para o ciclismo moderno, é a primeira vez, não sei se eu estiver a exagerar, diz-me se estou a exagerar, mas é a primeira vez que temos um crónico vencedor de grandes voltas a dominar, apesar do resultado, a dominar clássicas que não são naturalmente do seu agrado como ciclista. Ou seja, o pavé não é feito para Pogacar. Nós víamos hoje, vocês comparavam, se calhar, principalmente as imagens de frente, dava-se para ver. Viam a diferença de físico do Pogacar com o Van der Poel. Tudo bem que o Van der Poel é um espécime físico anormal, mas lá está, em termos de pavé, é preciso uma capacidade física, uma força, um peso, entre aspas, muito superior, ou seja, a pedalada tem que ser muito mais pesada. Ao faço que sei lá, para subir um Alpe d'Huez, para subir um Tourmalet, tens que ter uma pedalada mais leve, como o Pogacar faz muito bem. Num Tour de Flandres, num Paris-Roubaix, a pedalada tem que ser mais forte. Porque Sim, tens maior resistência por parte do pavê. E sem dúvida. ver Pogacar a fazer isso faz lembrar o domínio de Merckx, que eu não vi Merckx, tu não viste Merckx, mas nós sabemos que Merckx vencia Tours, vencia Paris-Roubaix. Não sabemos se Pogacar algum dia vai vencer O Flandres hoje esteve muito perto. Acho que foi nos pormenores que não venceu. Foi nos últimos 100 metros que não venceu. Literalmente. Foi na decisão dos últimos 100 Podia ter metros. feito história, não é? Podia ter feito uma bela história hoje. Sim, sim, ele fez 272 km perfeitos. Depois os 500 metros finais é que estragaram tudo. Mas concordas comigo? Achas que Pogacar no ciclismo de alta competição, no ciclismo moderno, é o primeiro que é capaz de ser o vencedor crónico anos consecutivos da Volta à França, que é algo complicadíssimo. Vencer tantos anos seguidos a prova mais difícil do World Tour. São as 3 semanas em que toda a gente quer vencer qualquer etapa no Tour de France é mais importante que se calhar 2/3 do calendário da UCI. É importantíssimo mesmo. Ou achas que já tínhamos visto isso, ou se calhar estou preso no momento? O que é que tens a dizer sobre esse domínio de Pogacar? Do Milan-San Eu acho Remo, do que Tour de Flandres? mesmo que estejamos presos no momento, a realidade é que o Pogacar nos está a habituar a um ciclista não tem que estar talhado e tem que participar apenas e só em provas de uma semana para se preparar para a prova de 3 semanas. E acho que isso é importante. Um bocadinho também como o Van Aert e Van der Poel também, não é? Nos têm habituado a ir correr várias provas e até no ano passado, Wout van Aert quase que até podia ter vencido o terreno Adriático, não fosse para o Dakar. Portanto, e há quem diga na imprensa belga que o Wout van Aert daqui a uns anos vai ganhar a volta à França. Portanto, eu acho que É o Wout van é Aert e o muito Alain importante. Philippe. O Wout van Aert e o Alain Philippe vão Exatamente. ganhar os dois. Eu acho que é importante. Os tempos estão a mudar, é verdade. Se calhar estão a voltar aos tempos de Eddy Merckx e de outros, que era muito normal o corredor completo ser realmente completo, não é? Porque quando nós dizemos um corredor que vence 3 semanas é um corredor completo, eu nunca vi, ou raramente vês, um corredor dito completo a vencer numa chegada a um sprint, não é? E temos um Pogacar que se calhar até é capaz de o fazer. Se tiver um comboio a puxar por ele e se for bem lançado, se calhar até pode acontecer. E nota-se que Pogacar e Roglic também é outro exemplo, que vence facilmente Em num grupos, sprint em a grupos 20 ou 30 curtos, em grupos corredores. de 20 E, ciclistas, vence exatamente. Eu acho que isso facilmente. sim mostra que realmente é um excelente corredor, um corredor extremamente completo. E eu acho que agora sim estamos a ver o que é realmente ter um corredor completo. É um corredor que sprinta bem, é um corredor que é bom contra o relógio, é bom
a subir na montanha, é bom a descer e é bom em provas de um dia, sejam elas de pavê, sejam elas de montanha, sejam elas outros tipos de categoria for. E acho que o Pogacar está a mostrar que se calhar aquela ideia que nós tínhamos de corredor completo, que vence as 3 semanas, não era assim tão completo quanto isso. Ou E com a seja, idade que o tem, completo que dizíamos era ciclista forte na montanha e ciclista forte no contrarrelógio. Era isso que era o completo. exatamente, era isso que era necessário, não é? E que fosse capaz de ter uma equipa que o Que é o molde levasse, Froome, obviamente. que é o molde Froome, o molde Contador e o molde Lance. Exatamente. E a realidade é que é suficiente, não é? É suficiente aguentar-te e não é suposto, como antigamente tínhamos, era ir as etapas da Volta à França, portanto nos contam que era sempre, todas as etapas eram uma clássica, não é? Nós agora não temos isso. Obviamente que isso também ajuda a relaxar, entre aspas, em etapas de sprint ou em etapas de fugas. Mas eu acho que cada vez mais o corredor completo tem que estar preparado para todo tipo, tem que ser talhado para todo tipo de competições. O Pogacar está a aproveitar esta época, já que a Volta à França, o seu grande objetivo do ano, tem uma etapa de pavé para estrear-se nestas provas de um dia, que aparentemente até se está para bem. Eu acho que o facto dele também estar ali de alguma forma a treinar o ajuda a ser ele mesmo e a estar com os melhores. Muito provavelmente se ele tivesse um objetivo de vou experimentar, mas quero ganhar, se calhar tudo corria mal, não é? E eu acho que isso também é muito importante, a forma com que ele mostra psicológica, e imagino que ele também tenha um bom trabalho de casa, seja na equipa, seja no seu país, algum trabalho de foro psicológico, porque é muito importante num ciclista para conseguir aguentar, tendo ele as condições físicas que tem, estar ali, como tu muito bem, a batalhar com corredores que têm pernas o dobro e o triplo da dele, não é? E que têm o peso o dobro e o triplo do dele, comparativamente às capacidades que ele tem. E por isso, acho que. E Roglic também tem as suas. Mas Sim. sem dúvida que o Pogacar acho que é fora do anormal. É fora do normal e é completamente um bicho deste momento. A par de outros tantos nomes, mas sem dúvida, Pogacar tem-nos demonstrado que é capaz de vencer em qualquer lado e veremos até onde é que ele pode parar, E porque tu ele tem achas que apenas podemos isso de ver, idade que tem. e vou-te pôr aqui a situação. Tu achas que acho que o Pogacar vai ser o mais perto que vamos ter no futuro, a médio prazo, de um ciclista capaz de ganhar as três grandes voltas, ganhar os 5 monumentos? Achas que é possível isso acontecer? Eu depois de dizer isto vou ser banido de entrar na Bélgica, mas vejo mais perto de Tadej Pogacar a fazer isto do que alguma vez Remo Cavero-Polo, por exemplo. Olha, o Benji acabou de bloquear no Twitter. Exatamente, foi porque ele gosta. Tá, que ele está Vês? sempre aí, ele está sempre aí. Ele sabes que ele anda agora a aprender português para dar hate ao João Almeida. Não, mas Acho achas que que sim, seria acho que pode possível? acontecer. Mesmo o Acho que Paris-Roubaix, pode achas que, acontecer. ou seja, eu não sei se o Pode Pogacar acontecer. vai ao Paris-Roubaix este ano, mas porque o Paris-Roubaix e o Tour de Flandres são diferentes, ou seja, o Tour de Flandres Claro. tu tens pavê em subidas, Sim, sim, o sim. O Paris-Roubaix Paris-Roubaix tens um é pavê uma etapa um bocadinho diferente. muito mais alto, por assim dizer, ou os paralelos de Roubaix são muito mais agrestes, Sim. não tens esse desnível, mas tens uma quantidade de setores de pavê a partir da segunda metade da prova que é tão extenuante para um ciclista da complexura física do Pogacar que achas que mesmo no Paris-Roubaix ele conseguirá, se não este ano, no futuro, lutar por uma etapa? Francamente, acho que sim. Sou-te muito franco e acho que E no poderemos Paris-Roubaix ver. temos tido surpresas, a verdade é que Não é temos. muito, vai ser Sim, o muito ano passado difícil, tivemos uma grande obviamente, surpresa, por exemplo. certo. Eu acho que poderá ser muito difícil isso acontecer, eh, mas vamos imaginar. Tadej Pogacar tem 23 anos, vai fazer 24 em setembro, se não me está a falhar. Ele já tem o que já tem, não é? Duas voltas à França, dois terrenos adriáticos, já leva 6 etapas na volta à França em apenas duas competições, já tem uma Tem Liège, dois já Tour de tem uma France, Lombardia, dois Tirrenos, já, 6 etapas exatamente, da Volta à França. exatamente, já tem uma Lombardia, uma Liège, uma Strade Bianchi, ele tem 23 anos, portanto, ele pode muito bem, daqui a 4 ou 5 anos, dizer, ok, agora vou
ficar mais pesado e vou-me focar em provas que ainda não consegui vencer. Às vezes o Pogacar, ou seja, já tem Liège, já tem o Lombardia, já tem o Tour de France, vez o Não imagino Pogacar, que se possa acontecer, mas pode acontecer. vez o Pogacar dos próximos 10 anos, que será a carreira do Pogacar, a tentar fazer a Milan-San Remo, eu acho que acho que tem mais de condições para vencer. E este ano teve, pronto, foi o mais forte, mas pronto, a Milan-San Remo também na questão de, nós falámos no último podcast que é complicado estabelecer diferenças nas últimas duas subidas, Sim, que não são tão propícias a fazer diferenças num pelotão e mesmo que tão fossem extenso. propícios, eu acho que cada vez temos corredores que são supostamente bons sprinters que conseguem passar essas dificuldades, não é? Sim, exato. E Tu viste o portanto, Neymar, por exemplo, para ficar no top 10 ou por né, aí adiante, lá está. portanto, Mas vês então o Pogacar a conseguir ganhar uma eliminação a Remo, um, um Tour de Flandres e um Paris-Roubaix. São os monumentos que faltam. Milan-San Remo, sem dúvida. Se Nibali consegue, Também Pogacar não é Pogacar menos que consegue. Nibali. Sim, o Portanto, Tour de Flandres mostrou hoje que consegue. O Paris-Roubaix, pronto. Mas o Paris-Roubaix também é muito pode propício a ser, surpresas, por isso. O knows, exatamente. não é? O knows. Exatamente. Eu dou, em relação ao Paris-Roubaix, eu dou o exemplo, eu gosto sempre de usar o exemplo porque acho que foi histórico, a vitória em 2016 do Matthew Wyman, que ninguém lhe dava nada por isso. Corredor da Orica, ninguém lhe dava nada por isso. E bateu ao sprint Tom Boonen, Jan Stannard e, se não me engano, Step Van Mark. Portanto, ninguém dava nada por ele. Nem Não, lá sequer está, era se candidato a top 30. Portanto, formos a ver tipo as últimas provas de Paris-Roubaix, os últimos vencedores, tens tantas e tantas surpresas que é incrível. Lá está, é 2021, Colbrelli. Não era um ciclista favorito para vencer. Acho que certo, mas era não era. expectável que pudesse vencê-lo, não é? Sim. Podia ser Ah, alguém que podia vencer. Mas temos às vezes nomes que de facto passam um bocadinho e que podem permitir Pogacar sonhar. sim, lá está. Mas isto lá está, depende sempre muito do contexto. Lá está, ora, por exemplo, estou aqui a ver um ano, 2014, venceu um corredor forte no pavé. Mas nessa edição, ninguém ia dizer que Niki Terpstra era dos favoritos a vencer o Paris-Roubaix. Muito menos dentro da própria Omega Pharma Quick Step, não é? Quando a Omega Pharma Quick Step tinha Tom Boonen, Zenex Tibar, por exemplo. Esses sim Por exemplo, supostamente eram os grandes líderes exatamente, da equipa. E acabou por ser a exatamente, terceira figura a vencer, não é? exatamente. E portanto acho que podemos sempre pensar nessa possibilidade. Muito bem, muito bem, muito Até bem. porque o Paris-Roubaix tem, como quase todas as provas está a ver, mas o Paris-Roubaix tem alturas que podem permitir eh, uma queda, não é? Sim, Pode parar sim, o pelotão por completo. sim, E as portanto, quedas se são ele algo que não estiver na conseguimos altura prever. certa, no sítio certo, pode ajudar. É uma prova muito grande, são muito muitos quilómetros. Mas Exatamente. pronto, vamos estar atentos a Pogacar. O Pogacar é sempre o nome que vamos falar durante toda a época. O Pogacar começa a dominar nas primeiras provas da época e acaba a dominar nas últimas clássicas da época. Por isso é incontestável. Ou seja, se calhar não É, falamos tanto de Pogacar no giro porque ele não vai ao giro. Ponto final. E mesmo assim, na altura, se exatamente. calhar vai estar um bocadinho depois, vai estar no critério Dauphiné ou na volta à Suíça. Por isso, Exatamente. vai estar sempre a ser coagitado como um dos principais candidatos a vencer qualquer prova em que entre. Lá Exatamente. está, daqui a pouco vamos ver o Pogacar também a vencer provas no velódromo. Já estivemos mais longe disso. Muito Por mais que longe. não? Exatamente. Mas o resto, o que é que achas de nós termos tido na Bélgica dois holandeses no top 2? O que é que achas que isto faz sentir um belga? Que seria o equivalente a nós termos, se calhar, uma volta à Espanha com dois portugueses no pódio, que era muito importante. Se O isso espanhol acontecer, em Portugal já é normal, não é? Já tivemos muitos espanhóis a vencer e em segundo exatamente. lugar na nossa volta, mas pronto. É verdade, é verdade. Mas é engraçado ver isso, Eu não é? acho Sem Van Avermaet, é Van der Poel e depois Van Barle que fazem top 2 neste Tour de Flandres. sim, e o único belga que existe é Daniel Tunes em sexto lugar. Portanto, mais nenhum faz top 10, né? Sim, Eu depois acho tens que Benno, antes de décimo falarmos terceiro. da Bélgica,
antes de falarmos da Bélgica, eu acho que há um caso mais importante ainda do que ter alguém na Bélgica no top 3. Até porque os holandeses também têm algum histórico de pavê. Não tanto, obviamente, mas também poderão ter. São tão vizinhos, né, que podem treinar facilmente. Mas é o estranho caso, ou não, da Quickstep. Onde está a Quickstep neste momento nas provas de pavê? Sim, Isso qual é que foi o sim melhor? é Foi uma situação Caspar Asgreen que foi fez o 23º. 23º. E já nas restantes provas de pavê que temos assistido, não temos visto a Quickstep a fazer bons resultados. E isso Lembro, sim é Asgreen vencedor do ano estranho. passado. Exatamente. Nós temos assistido, não, aliás, temos assistido a um péssimos resultados da Quickstep nesta campanha de pavê, a quando falta pouco mais do que o Paris-Roubaix. A não ser que agora eles E a nos Quickstep, surpreendam e façam top 3, eu não sei se me primeiro, vais segundo e contradizer terceiro. se estou a dizer mentira, mas a Quickstep será a equipa com maior orçamento ah, em termos de plantel para pavê. Sim, a realidade é que quando tu há bocado me perguntavas o que é que eu achava da Jumbo sem Wout van Aert que tinha obrigações, e é verdade, Laporte poderia ter feito um melhor resultado, mas a Quickstep não tem, só tem corredores que todos eles podiam vencer, não é? Okay. Kaspar Asgreen, Asgreen, Lampert, Senchal, o próprio Fernachal, o próprio Stuyvesant, Stibar, que também já Jack foi, Stibar. e portanto falta alguma coisa na Quickstep. Não sei se a culpa é do Benji, se a culpa é do seu líder, do seu grande líder, não é? Quase como se fosse um, um grande dono de equipa, que às vezes também pode estabilizar muito, o senhor Lefebvre, mas a realidade é que está a passar muito ao Dois lado. programas, dois programas de ciclismo mundial, duas pessoas diferentes a dar uma alfinetada dela no Ciro Ferro. Muito bem, muito Nada bem. contra o senhor. A equipa que eu mais gosto é nada menos, nada mais que Quickstep. Mas a realidade é que estão a passar ao lado redondamente no que toca a bons resultados no pavê. E que estamos habituados sempre a bons resultados, não é? Tivemos no ano passado, nesta mesma prova, um super ace green a Sim, fazer uma sim, ultrapassagem pela direita, vai Van der Poel. exatamente, exatamente. E, e, portanto, e é normal, nunca no Tour de Flandres, nunca pode ganhar a Quick-Step, mas temos-nos habituado a ter pelo menos alguém no top 10, no top 5, e até menos do que isso. Portanto, Nem top 20, é muito mal mesmo. exatamente, é Acabaram muito mais de um estranho minuto do Matthew Van Der Poel. e acho que é muito preocupante, porque eles têm uma excelente equipa, mas não estão a conseguir resultados, e isso sim poderá ser algo que eles têm que pensar entre eles. É péssimo, péssimo. Entretanto, para finalizar a parte do Tour de Flandres, nós ficámos bastante tempo no Pogacar, mas eu pergunto, em termos estratégicos, achas que Pogacar cometeu um erro estratégico grave ou foi uma questão de arriscar tudo para tentar chegar à vitória? Eu acho que foi arriscar, não vou dizer que foi um erro estratégico, francamente. Ou seja, Acho que não. achas que contentar-se com o segundo lugar seria irreal para um ciclista como Pogacar, mesmo sendo uma É prova que ele isso. não está habituado? Eu acho que é um bocado por aí. Foi. Vamos atirar barra à parede. Porque não tentar a vitória? Sim, Não é? porque ele em sprint puro não ia ganhar a Matthew Van Der Poel. Sejamos sinceros, Exatamente, não. e portanto aproveitou. Ainda que pudesse acontecer, não é? Seria muito mais improvável. Podia ter tentado? Podia. Mas acho que era preferível, e no lugar de Pogacar, acho que é preferível ter atacado. Até porque ele gosta de fazer esse tipo de coisas e tentar. E Sim, para ele, sim. o segundo ou terceiro lugar é exatamente o mesmo que o quarto ou que o quinto, portanto. Seria histórico se ele tivesse vencido. Francamente, acho que amanhã seria mais um feriado nacional na Eslovénia. Mais um. Um, Mais um. mais Começam a um, ficar exatamente. começam a. Olha, eles que não tenham lá o passo escolho, depois ficam sem feriados. Aqui só aqui uma nota política à parte. Acabaste de perder 34 seguidores. Não, estão todos no congresso do CDS. Estou a brincar, maltinha. Estou a brincar, maltinha. Entretanto, agora, fugindo agora um bocadinho depois dos nossos dois temas principais, dando aqui um olhar mais rápido sobre as clássicas,
tivemos, destacando primeiro aqui umas, não direi menos relevantes, mas com resultados naturais e sem tanto relevo em termos de como foi a corrida. Tivemos Mathieu Van Der Poel, como falámos há bocado, a vencer a Travée la Flandre, a Duas de Vlaanderen, mais conhecida assim, com Tej Benoot em segundo e Thomas Pidcock, que tinha estado muito mal na Milan-San Remo, a fazer terceiro, uma boa, ou seja, uma prova, ou seja, estávamos a falar da continuidade de Mathieu Van Der Poel, há bocado dos resultados, e aqui mostrou, nesta prova foi Dono e Senhor, não é, Diogo? Exatamente, sem dúvida. Fez o Foi, que quis, sim, fez o que fez quis o e que quis. venceu com naturalidade, neste caso, um competidor da Jumbo, não foi o seu amigo Wout van Aert, mas foi Ties Benoot, que fez uma boa prova, mas não teve pernas, nem É isso, arcabouço para o holandês no final. exatamente. Lá está, Se calhar, exatamente, se e calhar a tem um desilusão poderia ter pódio. sido mais Pitcock não Sim, ter conseguido lutar sim, mais, exatamente. mas sem dúvida Sim, lá está, o mês de que pódio, o mês de competição, literalmente, ou seja, não fez nenhuma prova a preparar. Um pódio na Milan-San Remo, vitória na Tour de Flandres, vitória na Duas de Vlaanderen. É um início da época. Como é que alguém que sem competição consegue estar a este nível, não é? É a um magia bom do treino ciclismo ajuda. moderno, não é? É exatamente, exatamente. A força do Eles treino, não sim é? pensavam. A força do treino. Há Exatamente. 20 anos atrás dizíamos que um ciclista tinha que competir para treinar, quase, para se preparar. Hoje em dia, o treino é o mais importante na preparação de um ciclista. Exatamente. Há 20 anos dirias isso, há 10 anos dirias que a culpa tinha sido do doping que tinha se injetado antes. Agora sim dizemos que ele é supernatural. Portanto, É a família dele mesmo. Acho que tem que ser um alvo de um estudo daquela genética. eu acho que os Aquilo holandeses deviam aproveitar isso, sem não é dúvida. só o Van Der Poel mesmo. Se vier fazer Sem dúvida. clones Sim, para ciclistas, está aí, tudo sim, feito. Depois sem também dúvida. tivemos Sem dúvida. a clássica Bruges de Pan, uma clássica importante nesta altura, mas não é das principais. Mas tivemos Tim Merlier de Alpecin a vencer contra Dylan Groenewegen e Nasser Bouhanni. Uma prova disputada ao sprint, lá está, esta é uma clássica sempre mais disputada ao Com sprint, naturalidade. Com tem com naturalidade, naturalidade. Primeira Liga fez o que quis também. Fez o que quis, não é? Pronto, Contra, Groenewegen, lá está, não está a desmenosprezando os outros, recomeçar. mas Está a Bouhanni, recomeçar. Bouhanni, Bouhanni faz terceiro, à frente de, por exemplo, Demar, um Sem bocadinho bater em aquém. ninguém, acho que é preciso Sim, ressalvar sim, isso. sim, Sem sem andar a bater em porrada ninguém, em ninguém. não houve cabeçadas com ninguém, ninguém foi contra as barreiras, por isso Exatamente. acho que Isso é merecia, importante. eu acho que até merecia tipo um bónus de segundos, o, o Nasser Bouhanni sempre que acaba uma etapa no top 10 sem mandar ninguém ao chão, ou sem mandar uma cabeçada a alguém, Sim, era dar um prémio, verdade sincera, bem visto exatamente. aí, o bad boy do ciclismo, se calhar, qual é E que eu, achas que são os bad boys do ciclismo, se tivesse que dar três bad boys? Nasser Bouhanni, três um bad boys. boy, se calhar? Uh, epá, eu acho que dou os três ao Bohani. Os três a Boani, não há Ele mais é um ninguém ao perigo na nível do estrada. Boani. Ele é um perigo na Não há mais estrada. ninguém ao nível do Boani, também acho que Pá, eu acho concordo. que mais ou menos com a tua gente se sabe comportar. Alguns que têm assim uns comportamentos também no momento. Sim, O próprio pronto, Rui sim. Costa já foi apanhado à porrada, não é? E portanto foi um momento isolado. Agora o Sim. Bohani tem sempre alguns comportamentos estranhos, a meu ver, Sim, demasiado sendo ele um agressivos, não é? sprinter. Demasiado agressivos para com os outros Exatamente. ciclistas e nós falamos a brincar, mas em vários momentos põem em causa a integridade física dos ciclistas, não é? E não vale Sim, tudo para vencer, não é? exatamente. Eu dou um exemplo. Muita gente que eu em cima de Dylan Groenewegen na altura do acidente com o seu também companheiro de nação na volta à Polónia, em que Fabio Jacobsen esteve mais para lá do que para cá, a nível Sim. de vida ou morte, não é? Mas ninguém vem reclamar com o Bohani de estar constantemente com empurrões, de estar constantemente a tentar vencer as etapas assim de forma estranha. Pronto, Sim. é um bocadinho a desigualdade. Não Para sei quem se era nos por ouve ser ou o nos poderio vê francês. e não segue tanto ciclismo, existe uma regra mais do que etiqueta, uma regra de civismo e de esportivismo de num sprint a alta velocidade, que são as partes do ciclismo mais perigosas, não é? São os comboios do sprint. Tu deves sempre seguir a tua trajetória. Sim, Se vais ciclistas, se vão 10 ciclistas numa estrada pronto, estreita e tu estás a fazer zigue-zagues, ou seja, um simples movimento brusco pode desencadear uma reação em cadeia do ciclista que está ao teu lado dos que estão atrás. Ou seja, exatamente. e cair a 70 km por hora é perigosíssimo, não é? Obviamente que os ciclistas têm proteções e tudo mais, mas
Há coisas que, a essa velocidade, há coisas que é impossível contrariar, não é? Por isso é uma questão de desportivismo, não é? O ciclismo é um desporto muito duro e não vale a pena fazê-lo mais duro ainda do que é, não é? Exatamente. Eh, Já agora diz isso. sobre esta prova, destaco Sam Bennett, que continua sem conseguir disputar um bom sprint, conseguiu ser segundo e terceiro lugar na volta aos Emirados Árabes Unidos, mas não tem conseguido de todo vingar ainda. Ainda da Espero que em ressaca breve, do encostar na Quick Step. provavelmente. Nós falámos aqui na semana Provavelmente. passada que João Almeida e Sam Bennett foram alvo de uma gestão um bocado, como é que se Sim, diz, questionável por provavelmente. parte da Quick Step. Não. O João Almeida com o renco no giro e o Sam Bennett com a questão do Cavendish no Tour, para o Cavendish Exatamente. fazer o recorde. Exatamente. Quando nós todos Exatamente. concordamos que Sam Bennett é imensuravelmente superior a Cavendish nesta fase da carreira, no seu melhor. Sem dúvida. Mas neste momento parece-me que acho que nem é a questão das pernas, acho que é a mesma questão da cabeça, ainda se está a tentar reencontrar em si mesmo, Sim, porque sim. lá está, o O próprio ciclismo comboio de agora não é nada de outro mundo, mas sim, não é? tem um bom lançador, Danny Van Poppel, e portanto não é uma questão de pernas dos restantes colegas, é mesmo encontrar Está, o seu ritmo. a habituação e reencontrar a sua melhor Só forma, não é? eu tinha aproveitado, peguei no Sam Bennett também por outra curiosidade. A próxima prova que ele vai fazer é a volta à Turquia. Volta à Turquia é essa onde Mark Cavendish voltou às vitórias em 2020. Portanto, acho que foi muito bem jogado por parte da Bora em ter colocado Sam Bennett lá, onde vai ser provavelmente fácil de vencer, não tem assim concorrência ou Para ir grande além, concorrência nos sprints, e acho que poderá ser uma boa prova para ele para dar recomeçar moral. e retomar por moral e depois entrar na volta à França. E aí sim lutar pelo seu objetivo, que é a camisola verde, a camisola dos pontos. E se estiver na sua melhor forma, é um dos grandes favoritos, não é? Agora, olhando agora para as clássicas que foram motivo de maior emoção, de maior notícia, olhando primeiro para a E3, em que tivemos Ok. uma exibição soberba da Jumbo, não é? Em que Wout van Aert e Christophe Laporte cruzaram a meta lado a lado, ainda ali no Lá, photo lá. finish, não é? Foi ali um Houve photo quem finish. achasse que Laporte tinha vencido. Exatamente. Imagina, foi mesmo parte de propósito para se falar alguma coisa. Não, e olha ali, foi o Van Aert ou foi o Exatamente. Laporte? Mas foi uma vitória Exatamente. incrível. Foi Foi um uma domínio vitória incrível. É o avassalador. 1 minuto e domínio da Jumbo 35 para os restantes. e é exatamente. E acho que é um exemplo de que como a Jumbo está bastante unida, e acho que isso é muito importante. Já tínhamos visto isso, tínhamos assistido no Paris-Nice, na primeira etapa do Paris-Nice, em que Wout van Aert, Laporte e Roglic fogem sem atacar. Sem atacar. Eles não fazem nenhum ataque, apenas aceleram, apenas tem a Jumbo o poder de atacar e ninguém conseguir seguir o ritmo do trio. E aqui acaba quase por ser a mesma coisa. De alguma Sim, eles forma, não há um foram. momento em que Sim. Laporte e Wout van Aert se põem como loucos a atacar, nada disso. Há um Serão mais momento em que fortes. eles Eram mais conseguem fortes, sim. exatamente ser mais fortes que os restantes e ninguém foi capaz. Muito também por culpa de ninguém ter mais do que um corredor, não é? E portanto isso também ajuda. Exemplo, É é que importante nós destacar, vamos a ver, o Stefan Kung acaba em terceiro a 1 minuto e 35, por isso acaba um segundo exatamente, a mais do que o grupo principal. Mas a Jumbo ainda termina com o Bennett no em grupo que nono, chega a exatamente. 1,36, fica em nono. Eles eram 10 corredores em que 3 eram da Jumbo. Ainda Jumbo, é. Mais nenhuma equipa tinha alguém que fosse capaz para ajudar. E, portanto, isso mostra realmente o poderio da Jumbo e, e, um, e o que poderá vir a ser um Paris-Roubaix. Por esta ordem de ideias é que eu te disse que fiquei um bocado desiludido com a Jumbo no Tour de Flandres, apesar da ausência de Wout van Aert. Esperava mais de Laporte, esperava mais de Tiesj Benoot, esperava mais de Teunessen, mas lá está, a questão é que obviamente que foi uma baixa à última da hora, que mexeu com a estratégia da equipa, a equipa tinha uma Certo? estratégia preparada para esta prova Provavelmente. importantíssima, mudou tudo, rasgou tudo a 48 horas dessa prova e pronto, obviamente que há provas em que os ciclistas são melhores ou são piores, não é? Por isso é Isso, impossível isso. um ciclista estar a 100% na prova das clássicas, é impossível. Exatamente, Lá está, foi uma exatamente. grande Que exibição mesmo. Grande exibição, grande a exibição e Jumbo agora está ia tão fazer preparada. a ponte que era do. Sim, sim. Nós tivemos uma grande exibição de um determinado ciclista que faz quinto lugar na E3, que esteve muito perto do pódio, e depois veio confirmar a sua excelente prestação na Gent Wevelgem, outra das grandes clássicas desta altura,
foi Biniam Girmay. Biniam Girmay que fez, ou seja, que teve neste dia o maior feito de sempre do ciclismo africano. Pela Exato. primeira vez, um ciclista africano a vencer uma prova do World Tour. E logo uma clássica como esta. Como é que viste esta vitória do Girmay num grupo restrito contra ciclistas muito fortes como Laporte e contra Stuyven e Van Gerstel? Como é que viste esta vitória histórica de Jan Girmay no Gent-Wevelgem? Festejei como se fosse João Almeida a vencer ou Rui Oliveira a vencer desta prova. Porque a realidade é que Ou seja, ele. tu tens dupla nacionalidade eritreia, eres de eritreense. Para quem não sabe, o Girmay da Eritreia, ou seja, falamos ou seja, de um continente em que o ciclismo não é tão forte, ou seja, em termos de culturais, apesar de que eu acho que se existisse um investimento do ciclismo em África devido a questões de fisionomia, o ciclista africano podia ter uma ascensão a médio e longo prazo forte Sem dúvida. no ciclismo, mas falamos de Sem dúvida. Girmay, que é da Eritreia, que é um país de África com um relevo desportivo muito baixo. Nós, quando pensamos Sem nas dúvida. maiores potências esportivas do continente africano, pensamos no Quénia, por exemplo, não é? Pensamos nos países norte de África, em Marrocos, na Tunísia, no Egito. Agora, da Eritreia, obviamente que o Girmay tinha tido já bons resultados no ciclismo internacional na UCI nas últimas temporadas, mas vencer como venceu, com uma equipa como a Wanty, que não é uma das equipas favoritas em nenhuma prova clássica, apesar de ter uma equipa forte neste tipo de terrenos, mas vencer uma clássica como a Gent-Wevelgem é incrível mesmo. Logo, ou seja, a estreia a vencer do continente africano num palco gigantesco. Gigantesco, exatamente, sim, sem dúvida. Eu acho que vai ser algo que ele vai repetir, não tenho dúvidas nenhumas disso. Se não foi um Aliás, se não acaso. repetir, será Sim. não será muito azar se ele não Eu disse, voltar ele a fez conseguir quinto na vencer. E3, fez quinto na E3 e Portanto, depois agora sim, é não um foi por talento acaso, não foi. nato. Quem Intermarché já conseguiu garanti-lo até 2024, mas em 2025, se aí ele continuar a este ritmo, se não se a Intermarché conseguir que ele ainda evolua nos próximos anos, é corredor para ir para uma Quick Step, para uma Jumbo, ou a ser líder de uma outra grande equipa do World Tour. Portanto, é um corredor muito grande para a equipa onde está, francamente. E neste momento é o líder do ranking da equipa, que é o ciclista da equipa da Wanty que mais pontos deu, à Exatamente. frente de Christophe, de Lorenzo Rota e de nomes como Jan Hirt e Rein Taramine e Luir Menchis, nomes Exatamente. fortes de ciclismo. E ele Mas é foi uma grande vitória mesmo uma grande do vitória. Girmay. E lá está, e vai como E tu dizes, tem um futuro brilhante. esteve muito forte antes. Girmay é um ciclista que com 22 anos apenas tem um futuro enorme pela frente. Já está desde 2021 na Intermarché o antigo Gobert Matrieu. Antes tinha estado na Nipo. Veremos, está até 2024, ou seja, mais esta época e duas, veremos. Obviamente que também há transferências no ciclismo. Vamos ver para onde é que vai a Girmay, mas tem um grande futuro pela frente e vemos se esta vitória pode catapultar o ciclismo o ciclismo africano para outros patamares, ou seja, puxar a um maior investimento e maior interesse do continente africano no ciclismo. Que é, estas Sim, vitórias têm sempre esse contorno, não é? De sem dúvida. Sem dúvida. catapultar os países para isso. Nós já tivemos uma equipa sul-africana que ajudou bastante a dinamizar e a própria equipa, a Quebec, na altura, conseguiu muito que muitos corredores que se calhar ninguém lhes dava nada por eles conseguissem entrar no World Tour. E portanto, espero que também com o Mundial, que vai ser na Eritreia, também ajude a disputar. E a realidade é que a volta à Eritreia é uma das voltas mais interessantes que existe. Temos televisão transmissão, das imagens que vemos, é sempre das provas mais interessantes. E temos o público a aplaudir quase como se estivéssemos nas ruas em Portugal. E portanto, isso sim, Sim, é um é ciclo mais no preciso estado mais puro, não é? investimento. É, Sim, precisamos mesmo de fazer algum mas veremos. investimento. Falaste da África do Sul. A África do Sul, em termos de ciclismo, pá, em termos mesmo de sociológicos, nós podemos dizer, em parte, que Chris Froome é africano, Sim, certo? a realidade é essa. Ele viveu, não é? Só Por que isso nós foram sabemos que é um sul-africano de
vindo daquela questão do domínio, influência britânica na África do Sul. Por isso é que nós às vezes separamos um Por um bocadinho lado qual é ainda que. bem, não é? Porque Sim, provavelmente Chris Froome se calhar nunca tinha conseguido vingar, não é? exatamente, sim. Portanto, foi bom nessa perspectiva. Mas sim, temos Tem, aí tem um, muitas, tem um peso muitos diferente, problemas. não é? Tem um peso diferente Exatamente. um Tem peso país como a diferente. Eritreia de um país como a África do Exatamente. Sul. De resto, em termos de Exatamente. provas nacionais, o que é que tens a destacar aqui do que se correu nas últimas semanas? Tivemos o final da Volta a Alentejo, há 2 semanas atrás. Exatamente. E o que é que, ou seja, como é que viste a Volta a Alentejo e outras provas que tivemos, entretanto, do Volta ao nosso Alentejo. calendário? Volta ao Alentejo eu acho sempre uma prova extremamente interessante. Ainda que, pronto, ao contrário de muitos que criticam que a Volta ao Alentejo tem falta de montanha, pai, ainda bem que a Volta ao Alentejo não tem montanha. Acho que é importante também termos disputas ao sprint. Tenho pena do pelotão não ter conseguido aproveitar todas as etapas para o sprint. Só tenho pena que a Volta ao Alentejo tenha sempre as etapas quase similares ano para ano, mas lá está, isso faz parte do investimento que é feito por parte das autarquias. Sim, exato. São sempre as Um, mesmas autarquias a investir Exatamente. para Gostei chamar de. elas. Fiquei com pena que o líder da carreira rural não tivesse sido Yuri Leitão, mas obviamente que tivemos um super venezuelano, Luís Olar, que venceu ao sprint e ao contrarrelógio, quando o José Neves era claramente o grande candidato a vencer o contrarrelógio, e portanto acabou por vencer também a etapa e a geral da prova com autoridade, Sim, José apesar dos Neves foi o seus melhor 25 português e o aninhos. melhor de equipas portuguesas, não é? Tivemos Exatamente, foi o Orla terceiro Luís classificado. a primeiro, o Asparren da Euskadi em segundo e o José Exatamente, Neves a 24 exatamente, segundos. Uma exatamente. distância grande ainda para este tipo de prova. Sim, as bonificações também o ajudaram, Sim, sim, obviamente, exato. muito graças às bonificações que esta diferença é o que é, mas sem dúvida que, que é uma prova que faz falta. A Volta ao Alentejo sentiu-se bem em 2020 quando ela não existiu. Só é pena não termos mais equipas de fora a virem correr, porque de facto acho que é uma prova interessantíssima, que corre pelas nossas terras alentejanas e que faz falta. Se tivesse mais etapas também seria interessante. Portanto, foi uma excelente vitória. Mais uma vez, só tenho pena, como português, de Yuri Leitão não ter conseguido ser o líder da etapa, mas sem dúvida que Mauro Luís Aular vai ter aí também outro futuro brilhante e muito provavelmente sairá a continuar assim para o ano. Não fará parte da carreira rural, mas sim de uma equipa do World Tour. Movistar da Em final, vida. muito Que provavelmente. quando pensamos em sul-americanos é sempre Movistar, porque é de onde vem o investimento, não é? Movistar E a é uma realidade empresa de é que o Movistar telecomunicações precisa não é? urgentemente de um sprinter, portanto, Sim, verdade, verdade. pode Verdade. ser, Achas, pode pois, ser, pode ser nele a grande Desde o esperança. Rojas na sua melhor forma que a Movistar Sim, não que tem um agora, grande exatamente, sprinter, mas é exatamente. verdade. Fora Eles de bem brincadeiras do tentam, Rojas, mas é verdade, eles sim, bem sim. tentam. Ivan Cortina Garcia não tem conseguido ser aquilo que é. Eu sei que ele não é bem um sprinter puro, mas não tem conseguido bater-se contra os melhores nas etapas e nos troféus que tem feito no início da época. E o mesmo com o Alberto Torres, que é fortíssimo na pista e que uma espécie de Ivo Oliveira ou Rui Oliveira, se calhar mais a Rui Oliveira, que também não tem conseguido brilhar ao sprint e, portanto, a Movistar podia ser uma aposta forte na contratação de Luís ao Lar. E entretanto Em tivemos outras relação, provas de ciclismo em nacional. relação a outras provas, agora dando mais destaque, hoje tivemos a vitória de Joaquim Silva, a primeira da EFAPEL este ano, com a nova liderança da equipa. Uma excelente vitória na prova que lhe chamam o Serrato português, na verdade, que bateu César Fonte ainda por mais de 14 segundos, atacou na altura certa da prova e, portanto, conseguiu vencer. Eu que estava a ser bastante crítico em relação à W52 por ainda não ter conseguido vencer nada, conseguiu colocar os 3 corredores no top 10, também foi uma boa demonstração. Boa prestação também de Fábio Costa na prova, que foi oitavo, e portanto mais um bom resultado, depois de ter sido quarto na Clássica da Primavera e quinto na prova de abertura. Acho que é um corredor que, se não for este ano, no final do ano seguinte, terá que dar o salto
para outros horizontes, provavelmente para uma carro rural, ou para uma Escatel Euskadi, ou até mesmo para uma Burgos, quem sabe, melhor ainda se for para uma equipa do World Tour, mas já começa a ser um corredor que precisa mesmo de ir apanhar outros ares lá fora Para para. crescimento, acima de tudo, não é? Não falamos só em termos Exatamente, competitivos exatamente. para Ele tem 20, crescimento. exatamente, tem 22 anos, portanto, obviamente que está bem em Portugal, claro, mas tendo em conta o curto calendário que Portugal nos oferece, infelizmente, acho que é necessário ele dar um salto lá para fora. Destaco também na semana passada a vitória de Frederico Figueiredo, e destaco, acima de tudo, o top 5 da clássica das aldeias do Xisto. Joaquim Silva, quinto lugar, Luís Gomes, quarto, Henrique Casimiro, terceiro, Jean Neves, segundo, e a vitória de Frederico Figueiredo. Um, tirando Frederico Figueiredo, muito provavelmente não será o líder da sua equipa na volta a Portugal, porque deverá ser Maurício Moreira, mas tudo me leva a crer que estes serão os grandes, se tudo continuar assim. Eu sei que é um risco estar já a dizer que isto poderá ser, mas a repetir-se num Joaquim Agostinho será algo muito semelhante, e quem sabe numa volta a Portugal também, porque dá-me a ideia que Mas continuas a achar Maurício Moreira o grande favorito para este ano vencer a volta a Portugal, sem sombra de dúvida. Também concordo. Honestamente não. Não? Honestamente não. Até Caso porque eu não sou vi as sempre tuas time apostas. Portugal. Sou sempre time Portugal. Foi José Neves a tua aposta, certo? Já neto, exatamente. Eu tenho em crer que se for aposta, e esse é o meu principal receio, que ele não seja aposta, tendo em conta que na equipa não é, temos 3 vencedores da Volta a Portugal das últimas edições, e portanto poderá ser posta em causa essa liderança. Há quem diga, aqui em Valongo, que vamos ter 4 líderes em 7 corredores nesta próxima edição da Volta a Portugal, tendo Johnny Brandão, João Rodrigues, Amar Antunes e José Neves. Veremos. Ui, Veremos. eu. A realidade é que Amar Ui. Antunes e Johnny Brandão não têm aparecido neste início da época, mostrando que claramente vão ser as apostas de Nuno Ribeiro na Volta a Portugal. Veremos. Seria importante para José Neves, acima de tudo, porque também Portugal acaba por ser uma escola para o futuro. Obviamente que o José Neves já passou por fora, onde esteve 2 anos na Burgos e fez, e em 2018, quando esteve na W52, a partir de setembro, esteve como trainee na Educational First, mas a realidade é que faz falta a José Neves, e como outros corredores que aí temos na idade dos 20 e 25, faz falta irem lá para fora, ou pelo menos terem mais provas lá para fora. E portanto veremos se no futuro próximo eles nos venham buscar, ou se nós conseguimos ter investimento para ir lá fora. Pois, nessa ótica, cada vez mais nós temos. Agora, há uns anos, não tínhamos tanto um leque tão grande de ciclistas de qualidade face ao que acontecia lá fora, mas agora estamos na situação em que temos um leque de ciclistas de qualidade dos melhores do mundo nas suas categorias e nas suas idades. Sem dúvida. A rivalizar com os melhores países, só que não temos a jogar às provas. Agora nós estamos com outro É problema. isso. Ou seja, É isso. Eu acho agora que nós antes isso. Nós em investimos nos recursos pré-pandemia. humanos, não é? Investimos nas Exatamente. pessoas, no ciclista, na formação, mas não conseguimos dar condições para eles se integrarem. É quase um bocadinho paralelismo com o mercado de trabalho. Investimos na É formação isso. dos estudantes e depois não há condições. É um bocadinho isso o ciclismo, parece o transparecer da nossa realidade como país. Há É um bocadinho formação de isso. qualidade, mas não há investimento para pôr em prática isso. Isso. Eu acho que nós durante a pandemia sofremos de um problema bastante grave em Portugal. Nós na Foste muito pré-pandemia crítico tínhamos sobre muitas isso, foste muito equipas. crítico sobre a gestão da pandemia por Tínhamos, parte da Federação de sim, Ciclismo. sem dúvida. Nós antes da pandemia tivemos muitas equipas a participar em equipas em provas lá fora. E sinto que desde 2020 que não tem havido um investimento nas equipas portuguesas em irem correr a Espanha, pronto, que era o normal. Marcávamos presença em quase todo o calendário da Taça de Espanha, quase assiduamente. Portanto, havia uma clássica ao domingo em Portugal e ao sábado a maioria das equipas estavam a correr em Espanha, e isso sim dava visibilidade aos patrocinadores, dava visibilidade aos corredores e aumentava também a competitividade em Portugal no dia seguinte, depois de uma prova dura em Espanha. Por outro lado, sim, 2020 foi um ano péssimo para o ciclismo em Portugal. Nem sei como, e ainda bem que os patrocinadores aguentaram-se bem, porque podíamos ter perdido equipas. Foi um ano péssimo. Nós tivemos uma volta a Portugal que
ok, realizou-se, é um facto, mas foi difícil. Toda a gente começava a achar que não ia haver. Não se realizou a volta ao Alentejo, não se realizou quase metade do calendário nacional. Houve um desinvestimento por completo no ciclismo de formação e no feminino, que não houve provas. O que houve é melhor dizer que não houve, porque é preferível nem envergonhar o que houve. Portanto, uh, e acho que o que tem acontecido agora em 2022 e também no ano passado, com a bairrada a dominar por completo o ciclismo em Portugal e também em Espanha, porque a dupla Morgado-Tavares não vence só em Portugal, portanto, dando também uma chapada de luva branca à Federação Portuguesa de Ciclismo por não investir mais em provas competitivas, não sendo só aquelas tacinhas que temos visto, que são importantes, obviamente, é Não pode ser a necessário única ver, coisa, não é? Não podem ser a mas não única podem ser a coisa. única coisa. Eu sei que tem havido, e no ano passado já houve o troféu O Jogo, e o JN voltou novamente, mas é preciso mais investimento, é preciso recolher mais investimento privado ou público. Não sei, não sou eu que estou na federação, mas de facto tem que haver mais investimento. Achas que há muita Uh, passividade? Obviamente que arranjar dinheiro em Portugal para qualquer que quer que seja, sem ser futebol, claro, é é muito complicado, difícil, mas há é muita muito difícil, passividade na obviamente. federação. Há muita passividade, na minha opinião, sim, há muita passividade. É sempre, há uma velha máxima que eu uma vez ouvi no pelotão, que é: ficam sentados à espera que os patrocinadores lhes venham dizer: olha, queremos ter uma competição. E não pode ser assim. Tem que Tem, haver uma tem que, proatividade da sim, exato, federação tem de que ir dizer: à beira nós dos para o ano patrocinadores e queremos dar dizer: ao nosso olha, pelotão nós vamos ter X esta dias de prova competição. que vai ter esta visibilidade, que vai ter Exatamente. e vocês podem ganhar isto e aquilo e aquilo outro. Agora, se estiverem à espera, lá está, estão a viver um bocadinho à sombra da bananeira da volta a Não, não, Portugal. sem dúvida. Parece que é o Sem que é a dúvida, única coisa sem que dúvida. interessa. Voltar a Portugal Sim, sim, masculinos, claro, porque como tu disseste, o sem dúvida. ciclismo feminino em Portugal é maltratado. Muito, Sim, muito sim. maltratado. Já há anos que falamos da volta a Portugal feminina, ainda bem que a tivemos em 2021. Peca por ter vindo tão tarde, peca por não haver transmissão televisiva, ser apenas o evento que é. Obviamente que é preciso aplaudir o facto de ter existido, sem dúvida, mas não é suficiente. Não é suficiente ser praticamente a única prova que existe ao ano para as atletas femininas, para além das clássicas, às vezes de um dia, juntamente com as taças de sub-23 ou de júnior, não é suficiente e, portanto, é preciso mais investimento. É um bocadinho como se faz lá fora, da mesma forma que existe. Obviamente que ninguém está à espera que a volta a Portugal feminina tenha 10 dias, infelizmente, mas um bocadinho como existe nas provas internacionais belgas e holandesas, que existe a prova masculina, também existe a feminina, ao mesmo Sim, tempo, hoje, por ou exemplo, 2 horas tivemos o Tour de antes, ou 2 horas Flandres. depois. A Tour de Flandres Exatamente, correu hoje a versão feminina, uma versão mais curta, uma versão mais adaptada. Pronto, ou seja, em exatamente, paralelo com a organização, ou seja, exatamente. reciclando Acaba, os recursos que se exatamente, faz na masculina para a exatamente, feminina. exatamente. O que tu gastas, não é? Financeiramente, dás algum extra, não é? Porque tens de ter prémios, tens por aí fora, mas acabas por ter outra visibilidade também e tens, e metes, é, passas a ter a faca e o queijo na mão em vez de só teres a faca ou só teres o queijo na mão. E, portanto, faz muita falta e é preciso muito mais investimento, seja público, seja privado. Fazendo agora a ponte, em termos de ciclismo feminino, o que é que tivemos nestas semanas de destaque? Hoje tivemos uma prova importante. E o que é que tens a destacar nestas últimas semanas de ciclismo feminino internacional? Mas gostei particularmente da vitória da Copecci. Não estava à espera, aliás, não estava à espera. Sabia que era uma possível vitória. Estava à espera de uma Movistar mais dominadora e por isso de uma vitória de Van Vleuten. Mas a belga superiorizou-se frente à super holandesa e ainda bem, acho que também é Sim, ela importante, foi não no sei se final mesmo que se superiorizou, por isso não. exatamente, não exatamente ao sprint e portanto foi bom ver isso. E durante a semana temos tido também as vitórias femininas, temos tido um domínio por completo da campeã do mundo, a Elisa Balsamo, que tem conseguido vencer por diversas vezes. Aliás, só hoje é que teve um resultado, diria, até normal, tendo em conta o pavê e não ser algo que ela gosta tanto, né, sendo ela uma sprinter, mas que nos venceu na Ghent. Tinha já ganho na Bruges de Pan e também já tinha ganho em Itália no troféu Alfredo Binda, portanto tem vindo a ser A uma das dominadora habitual. principais. Sim, 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 sim.
Mas Eu hoje, sou, sou hoje suspeito tivemos. porque sem dúvida gosto bastante dela, acho que tem um grande futuro e portanto acho que não será, hoje foi um mau dia, mas daqui para a frente terá ainda Sim, mais mas hoje vitórias. também dar o destaque às duas equipas que, no fundo, tiveram na disputa, que foi a SD Orcs e a Movistar, porque E a Movistar, sim, sem olhando, dúvida. olhando ao top 5, temos Primeiro, três segundo, ciclistas, terceiro, quarto. primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, parecia que estava combinado, não é? Por acaso, Exatamente. mas mostra a força destas duas equipas hoje, não é? A FFD já também teve forte, mas Exatamente. ainda lá está. Acho que conseguimos ver aqui no ciclismo feminino internacional, apesar da evolução incrível. Se nós dizemos que o ciclismo português masculino ainda está a uma distância do ciclismo internacional, o que falar do nosso ciclismo feminino para o ciclismo feminino internacional? É É uma uma diferença tristeza. abismal. Mas É mesmo uma assim, tristeza, sem dúvida. nós vemos ainda que no ciclismo feminino internacional existe muito mais monopólio Sem dúvida. de vitórias de equipas Sem dúvida. individualmente, não é? Nós vemos Sem as dúvida. mesmas caras mais vezes do que vemos no ciclismo masculino, por assim dizer. Lá está, Sem mas dúvida. também tem a ver com a fase de desenvolvimento do desporto. Sim, sem dúvida. Para terminar o ciclismo feminino, acho que é preciso destacar os dois top 10 da Maria Martins, a Batata Martins para os amigos, oitavo lugar Pronto, então Tata Martins para o no. Diogo. Diz. Exatamente, exatamente. Exatamente, destacar o quinto lugar na Perros de Pan, que ficam em quinto lugar frente à Elisa Balsam, campeã do mundo, uma Lorena Wibbs, que provavelmente, se calhar, para muitos, a melhor sprinter do mundo, e uma Marta Bastianelli, que também, apesar dos seus já 30 e muitos anos, continua a impor-se no ciclismo. Portanto, não foi um quinto lugar caído do céu, mas sim um quinto lugar porque se impôs frente a excelentes corredoras Foi e que é a quinto lugar prova do numa prova como a investimento. Bruges de Pan. É Exatamente. impressionante. Ainda É a prova do investimento. para mais quando no ciclismo feminino, se calhar nesta altura, o maior domínio, como disseste, é no sprint. Ou seja, se calhar as maiores forças que Sim, existem é no sprint. Neste momento, eu sim, acho que existe muito maior força no ciclismo feminino na parte do sprint, na parte das clássicas, do que se calhar na parte de trepadores e por aí adiante. sim, concordo, é verdade. Lá está, também não temos assim tantas provas e, aliás, Pois um sim, bom não temos exemplo tantas disso, provas de mas trepadores um bom para. exemplo disso é a Volta a Portugal feminina do ano passado, em que eh, as etapas que tivemos tinham ligeiras subidas, não é? Ou vários, poucos pontos de contagem de montanha categorizada e poucas conseguiram acompanhar o ritmo de Raquel Queiroz, que foi a vencedora depois no final da, da prova. Portanto, isso mostra que de facto há muito a fazer. É bom na mesma ter portuguesas a serem boas ao sprint, como é o caso da Tata, mas sem dúvida que é preciso. Estamos a anos-luz da Europa e precisamos urgentemente fazer um investimento sério no masculino, mas também no feminino. Sem sombra de dúvida. Lá está, sim, aqui uma vez mais, 2 horas em que falámos do ciclismo mundial, do projeto de ciclismo mundial, falámos do panorama do ciclismo nacional, nível masculino e feminino, das principais provas, uma antevisão um bocadinho da época. Neste momento estamos aí com um jogo em termos de previsão dos resultados. Já agora, em termos de E3, a única pessoa que acertou foi o Miguel. Em termos de Ghent, ninguém acertou. Não é verdade? Em termos de Ghent, ninguém acertou. E em termos de Tour de Flandres, também ninguém acertou. Por acaso, engraçado, o mais perto foi o Miguel. Mas já tivemos aqui umas boas provas boas. Mas entretanto, vem agora grandes provas pela frente ainda. Uma delas, o Paris-Roubaix. Nós neste momento ainda temos o calendário de ciclismo um bocadinho trocado, não é? Porque nós vamos ter a Amstel antes da Paris-Roubaix, não é? A Amstel dia 10 de Exatamente. Abril, a Paris-Roubaix dia 17. Em 17. princípio vamos tentar voltar dia 17 de Abril, ou seja, fazer sempre 2 em 2 semanas o próximo episódio, fazer tipo, um recap do Paris-Roubaix, que é, para mim, na minha opinião, e acho que é uma opinião global, que é a maior clássica de todas, o maior monumento de todos, a maior festa de todas, é a volta à França das clássicas, para quem não está tão inserido no ciclismo. Vamos tentar que seja o primeiro com o Diogo e com o Miguel.
para não Sim. termos só uma pessoa a cascar no diretor desportivo da Quick Step. Não é E verdade? poderíamos também fazer aí a revisão da Amstel Gold Race e também da volta ao País Basco, que também Sim, será exatamente. interessante ver Sim, exatamente. se Ou seja, Roglic vai conseguir vencer frente a Remco Evenepoel, que toda a gente diz que vai ser o grande ou seja, duelo agora é para da 17, prova. 17 de março, lá está. Fica aqui combinado com os nossos viewers e ouvintes que faremos um recap quase após a corrida, né? Sempre à volta da tarde daqui os podcasts em transmissão na Twitch. Já sabem que nos dias seguintes saem no Spotify e no YouTube, só procurar por Mundo Desportivo. Mas vamos ter então um recap de Paris-Roubaix, de Amstel e também do Basque Country. E depois final de abril e maio, vamos começar a entrar já no pré-giro, não é? E quando chegarmos a No maio, pré-giro. vai Exatamente. ser giro. Em maio No vamos estar pré-giro. aqui. Se calhar na altura vamos tentar sempre ser semana a semana, porque pelo menos essas 3 semanas de giro, que é para. E que sejam boas semanas, que sejam de celebração. Que Uh, seja uma semana muito cor-de-rosa para os Sim, portugueses. exatamente. Vamos aqui todos vestidos de cor-de-rosa. Já tenho aqui, olha, já tenho preparado aqui o meu setup. Quem nos está Pronto, a ver de ótimo. cor-de-rosa. Por Não isso, tenho, mas vou arranjar, fica à prometo. espera que o Diogo e que o Miguel pelo menos arranjem assim um polozinho. Cor-de-rosa ou cor de salmão, pelo Prometido, menos. Se prometido. já fica. Fica Mas prometido. Diogo, muito obrigado pela tua estreia aqui connosco no Obrigado, Ciclismo nós. Mundial. Obrigado aqui Espero como, que todos tenham gostado. como companheiro aqui de projeto, como amigo, como moderador. Obrigado aí pelo apoio nos projetos, seja aqui no Um Ciclismo gosto. Mundial, seja no meu canal. E vemos por aí, malta. Entretanto, Mundo Desportivo, voltamos terça-feira com mais um episódio do Ler o Jogo. Desta vez a análise à equipa do Wolverhampton de Bruno Lage e também um bocadinho da continuação da análise da equipa do Nápoles, que foi o primeiro episódio. Vamos ter também na quinta-feira o Moeda ao Ar, a falar da Liga Biwin, em que tivemos já um grande jogo entre Braga e Benfica, e também da Liga dos Campeões. Vamos ter um Benfica-Liverpool e depois na Liga Europa, quinta-feira, um Braga-Rangers, maltinha. Por isso, sejam atentos, terça, quinta-feira, e depois na outra semana voltamos com Fórmula 1 na segunda-feira, voltamos com a NBA. Por isso, malta, estejam sempre atentos. Muito obrigado pelo vosso apoio, pela vossa companhia. Já sabem, não se esqueçam de subscrever em todas as plataformas: Twitch, YouTube, Spotify, o gosto, a partilha, o host, já sabem. Neste projeto embrionário ainda, é sempre importante o vosso mínimo apoio. Muito obrigado. Passem-se também pelo blog do Ciclismo Mundial, já sabem, ciclismomundialblog.com. E têm o acesso, têm todas as acesso às redes sociais. O Ciclismo Mundial está sempre ativo, principalmente no Twitter e no Instagram. Por isso, se quiserem acompanhar os resultados das principais provas nacionais e internacionais, já sabem onde acompanhar, sempre no blog e nas redes do Ciclismo Mundial. Muito obrigado uma vez mais ao Diogo pela companhia. Obrigado, E nós. maltinha, boas pedaladas, bom resto de fim de semana, boa semana. E fui, maltinha, bom desporto acima de tudo e boa semana. Grande abraço, maltinha, fiquem bem.